Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade? Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do Namaracast. E aqui, como sempre, meu camarada com a unha encravada, o Rafa Reis. Salve, salve, mano. Suave? Tranquilidade, você sobrevivendo aí com o pé? Tentando. Parecendo do Natel. Dedola tá gigante, hein? Caralho. E ali na máquina do tempo, ali, nosso DeLorean comandando toda essa maluquice aqui. Nosso querido irmão Crildão. Suave, Crildones. Suave, daquele jeito. Mano, no flow aqui pra fazer mais um episódio foda e vamos que vamos. Daqui a pouco tem ensaio, hein? Bora. É isso aí. Trafoca, fala pra gente quem que é o nosso convidado mais especial de hoje. A gente vai trocar uma ideia com a lenda. O grande LED. Thiago LED. A lenda foi Porra, longe, hein? cara. Você... Cerveja ali é miliano, caralho. A gente não se viu Tem muito tempo. lá, mas você é bem falado. E muita história ali, então... É, tipo assim, eu não conheço ninguém, mas todo mundo me conhece, né? Você também. Foda, mano. É gente que chega de mim e fala, puta, mano, eu sei que você trampa no Breja, mas nunca te vi e tal, é um maior prazer te ver. Então vai longe mesmo a história, né? Não, então quer dizer que você tá trampando pra caralho lá, então, porque não dá pra te ver, né? Tipo, entende? Se tivesse parado lá moscando, pô, ia te ver mais, tá ligado? Porra, é. É isso, talvez seja isso. Fazer só um momento jabá aqui. A gente tá em parceria com a Skal. Você que vai começar a treinar ou já treina, tá procurando suplementação, só entrar em contato com eles, tá aí na descrição. Tem nosso cupom também, o Donamara10. Qualquer compra que você fizer no site, você ganha 10% de desconto. E a gente tem uma parceria também com Cerveja Azul, que é uma casa de música autoral aqui de São Paulo. Sabe o que fazer no final de semana? Entre em contato com eles ou entra no Instagram, lá, verifica no site também, no www.cervejaazul.com. Vê lá que vai rolar. Ou se você tem uma banda também, quer fazer um som aí com uma estrutura bacana, só entrar em contato com eles lá que você consegue marcar uma data pra tocar pra sua galera. E a gente tem uma parceria também com o Hugo Brandão, que é o luthier aqui de São Paulo. Se você tem instrumentos de corda, precisa dar uma regulada aí, tá quebrado, precisa dar... Enfim, ele faz um trampo bacana e atende a domicílio também. E tem nosso QR Code aí também. Se você gosta do nosso trampo, quiser dar um presente pra nós, de bom grado, a gente aceita. Também deixa aquele like, compartilha. E tem nosso canal de cortes também, né, É Pimenta? isso aí, Rafoca. Tem nosso canal de cortes aí, Dona Mara Cortes Oficial, pra você que não consegue, não tem paciência de assistir o episódio inteiro. A gente deixa lá os melhores momentos, os melhores cortes pra você curtir. E lembrando que peço que você curta o canal, se inscreva e ajude a gente nesse rolê aí. Rafoca, é isso aí, manda bala, meu querido. É isso, cara. Led, você tem muita história aí no cerveja, irmão, mas como começou? Como você chegou ali, velho? O culpado dessa porra toda, Hugo Brandão, velho. Hugo Brandão? Hugo O Brandão? nosso- É, mano. Pô, então tá tudo interligado, né? Tá Cerveja, tudo Hugo Brandão. interligado, mano. É mesmo? Tá- Qual acho foi? que a maioria do que passou aqui nessa mesa, nesse lugar aqui, tem grande culpa nisso. Aham. Então, mano, acontece o seguinte, eu não era muito de amigo, não. Meu negócio era ficar no computador jogando. E aí eu conheci o Hugo. O Hugo, acho que foi colar em casa, lá chamar minha irmã, eu já conhecia minha irmã, né? E ele colou em casa e falou, mano, puta, nós tá fazendo uma festinha ali no estúdio e tal. Quer Ah, daquele colar estúdio lá lá? na... Como que era o nome? Desordem. O Desordem. Toda vez que a gente passa, ele me dava carona Mano, em casa, ele passava lá. Toda vez que Pô, eu eu olho quero lá- Desordem. Toda vez que eu olho, puta, dá mal saudade, tá ligado? Foi. Eu acho que foi bem uns 5 anos que eu fiquei frequentando lá. Pra mais. Tá ligado? Dá mó saudade. Mas antes de você trabalhar no Cerveja Azul, eu te via lá já de vez em quando. Então, mas isso aí foi tipo em 2004, mais ou menos. Que eu tipo, fiz amizade com o Hugo, né? E aí eu comecei a frequentar estúdio. E aí eu comecei a me interessar por música, né? Até Eu então via era as- só jogo de computador. É, tipo, eu ficava jogando aí, tipo, não queria pagar. Aí eu comecei a aprender a desenvolver jogo. Tipo, programar os jogos, né? E aí eu comecei a mexer com o site. E aí eu não lembro. Eu acho que foi com o Hugo. Ele me começou a levar pro estúdio assim, comecei a fazer amizade com ele. E aí eu comecei com a ideia de desenvolver site para a banda. Começou aí. Aí eu conheci o Cerveja Azul. Hum, Foi o Cassiano que me trouxe a primeira vez na Cerveja Azul, mano. Cassiano. Finado Cassiano. Ele me trouxe a primeira vez e quem tava na mesa de som era o Bolinha. Tudo interligado nessa porra, mano. Aí a primeira vez que eu colei era cover de Red Hot que ia tocar na noite. Mano, engraçado que a primeira vez que eu colei no Cerveja Azul, a banda que ia tocar era um cover de Red Hot. O
Foi com o Rafael? Eu não lembro, cara. Hard Base? Deve ter sido. Era um cara que tinha uma guitarra branca lá, uma extrato branca. Eles mesmo. Esse mesmo. Mas Eles foi em mesmo. 2004. 2005. 2005, mano, eu acho. Não, Era porque... quando era aberto ainda lá. Quando Era aberto. É, a frente lá fechou foi em 2008, se eu não me engano. 2008, 2007. Eu não tava, tipo, trampando ainda, né? Eu só frequentava, ficava ali na praça, na Jamaica. Jamaica! É, mano. Acordava meio jogado lá de madrugada, porque ainda não tinha os busão, né? Aquela praça ali parecia o. Vou falar, ó. Ah, foi na praça que eu te conheci, né? Na praça Todos que nós eu- conhecemos na Todos praça, nós se né? conhecemos na praça Jamaica. Só faltou o Carlos Alberto lá. Lá, porque personagem que mais tinha ali, viu? Pô, mano, ali, Ali foi parecia foda. a Caverna do Dragão, né, mano? Você entrava ali e não saía mais. Era foda ali, mano. Mas aí, tipo, foi frequentando a Hard Base, aí eu fiz amizade com o Rafael, que era o baterista. O Rafael tinha um estúdio Hard Base, outro estúdio que eu comecei a frequentar também. Esse hard base era ali na Vila Formosa, né? Ali na é Vila Bel. Diva, mano. Ali é Do lado da Vila Renata Diva. ali, não era do lado da Renata? É bem próximo à Renata, mas ali é Vila Diva. A Vila Diva ali, É, né? porque na verdade você vai pela Sapopemba ali, né? Aquele pedacinho da Vila Diva ali da Sapopemba. Ah, Antes de começar os canos ali, ali é Colorado? Não sei. é porque eu já É cheguei, Zona eu Leste. já cheguei a fazer os ensaios lá no estúdio dele, lá que ele. Eu acho que eu tava lá quando você ensaiou, mano. Eu tava. Eu ficava. Ó, as festas eram lá no Desordem, tá ligado? Uhum. E aí, quando não, eu tava lá na Hard Base lá. Na verdade, eu tava fazendo uns trampos com o Breno de site, né? Uhum. Nós tava fazendo uns trampos junto aí. Ficava frequentando lá pra ver as bandas, mano. Foi onde eu comecei a aprender a mexer com mesa de som, cara. Uhum. E aí, em 2008, na verdade, eu já tava indo com o Rafael. O Rafael começou a produzir, porque naquela época era difícil você entrar nas casas pra tocar, né? Uhum. Então as bandas meio que se produzia os eventos pra poder tocar. Acho que foi o Alex até que tava conversando com vocês e falou esse negócio, né? Que ele que organizava o evento pra ele poder tocar, porque as casas não davam oportunidade, né? Sempre foi aquela coisa de ser Cerveja Azul ali, fechado. querendo ou não, foi a casa que dava mais oportunidade pra todas as bandas. É, Quem quisesse então. tocar no Cerveja Azul, Eu não conseguia, lembro cara. antes como que era feito. Eu lembro que teve uma época que o Bolinha tava fazendo a agenda da casa. Eu não lembro como que era feita a seleção antes, cara. Mas. Eu lembro que você tinha que mandar uma demo pro Kaká. Então, isso aí. É assim, uma demo pro Kaká. E se ele se gostasse, ele passava mas pro isso aí Dalton. foi tipo. Até 2006, 2007 por aí, né? Então, quando eu toquei a primeira vez de Cerveja Azul, tanto que foi com ele, a gente tocou foi em 2004. E quem tinha. Eu até falei isso aqui nos outros Então eu te episódios. conheci em 2004. Em 2000... Foi com o Racha Cuca que você tocou a primeira vez lá? Não, foi com outra banda, Repetentes. Aí Tá. eu sei que é com o Alan, finado Alan. E O Kaká, quando ficou sabendo que ele faleceu, ficou tão chateado, mano. é, Tá ligado? Eu e o Alan. E como que era o nome do outro rapaz que. o César. O César. Puta, nós dava vários rolês, mano. Tá ligado? Tem. Pô, eu ia até comentar com você, teve uma mina que trampava lá, acho que ela trampava com você lá. Teve até uma vez que o César esqueceu o baixo lá, mano. É engraçado que ele virou pra mim e falou assim, mano, você viu meu baixo, mano? Tipo, cerveja azul vazio, assim, né? Aí ela olhou assim pro lado e falou assim, não, vi não. Ele, eu perdi meu baixo. Aí uma banda tinha levado o baixo dele embora. Nossa. E a mina que trampava na porta? Isso. Será que era a Carol? Ah, eu não lembro o nome, cara, faz tanto tempo. Mas então, aí chegando lá, mano, você começava a frequentar o cerveja, tipo, pra ver som, pra ver as bandas, né? Isso foi Porque minha 2005. galera tava lá, né, É. mano? Cara, todo mundo tava lá, Tava mano. todo mundo na... Porque- Mais na praça do que lá, né? A gente ficava. Então, porque quando eu fui lá a primeira vez, quem organizava o show era o Dalton. Eles tinham uma banda chamada Delta 49, uma coisa assim. E ele que passava as datas e tal. Aí depois ele saiu, aí quando ele saiu entrou o Bolinha. Que aí o Bolinha ficou eu mocota. peguei, então eu cheguei depois, porque eu peguei a época do Bolinha. É. Eu acho que o Bolinha foi o cara que ficou mais tempo lá na mesa de Sim. som, né? Tanto que depois que saiu o Bolinha, quem entrou foi o Saci, né? Só se ficou um ano.
né? Aí eu entrei depois do Saci. Então, mas aí eu comecei, na verdade, Ah, ajudando teve o o Pelé Rafael. também. Cara, então, vocês estavam falando do Pelé, eu não lembro do Pelé. Pra mim, O o Pelé Pelé ficava é na o porta, chocolate? não É o, Pelé, é o chocolate, Ele cara. ficava na porta Ele só. ficava Ah, na porta. então, vocês falaram Pelé, eu não reconheci É que a gente pelo... chamava ele de Pelé por causa da escola, é pela escola. Ah, tá. Não, eu só conheci ele como chocolate, mano. Mas ele só ficou na porta. Paulinho. Eu Grande encont- abraço, Paulinho. Acompanha nós. Ele manda mensagem pra mim e falou assim: Ô, viu o episódio lá, mano. Pô, legal, mano. O Então, eu Pelé? encontrei ele. O Pelé? O chocolate. O Pelé, mano. Eu Da encontrei região. ele, mano, na frente da empresa que eu trampava de metalúrgico. Aí eu acho que eu tava andando de bicicleta, ele me reconheceu, mano. Mas ele tava mal bombado, mal forte. E ele É. era magrelo, mano. Na época da cerveja, tava todo diferente. Eu, caramba, mano. Eu As não noitadas tinha do cerveja reconhecido. deixava a galera magrela. Só os chassi, só. O pessoal, quando saiu de lá, todo mundo engordou. Eu fui o único que fiz o reverso, né? Eu só fui engordando lá, mano. Por mais que eu trampava, era difícil. A época que eu mais emagreci foi quando eu tava trampando na metalúrgica e aí fazendo o fim de semana de cerveja. Os dois trampos Nossa, juntos. não tinha folga, não. Nossa, mano. Naquela época, sei lá, eu tava aceleradão, careta, sempre careta. Mas, mano, eu meti na minha cabeça que eu queria fazer os dois trampos e fui, velho. Foi a época que eu mais perdi peso, mano. O lado foi bom, né? Foi por um lado, foi legal. Mas então, mas aí voltando. Aí eu frequentando cerveja, fiz amizade com o Rafael. O Rafael já começou a organizar uns eventos. E eu ia com o Rafael pra cima e pra baixo, mano. Fazer os eventos ajudando ele. Teve uma mão, mano, que a gente passou um veneno. A gente foi fazer um evento num lugar perto do antigo casebre. Não, porque é um bagulho de motoclube e tal. A gente chegou no lugar, mano. Era um terrenão, velho. Tipo um sítio. Ali na Aricanduva, o bagulho vazio, os bichos passando, sem luz, sem nada. Tipo, no meio do terreno tinha um prédio meio que abandonado, quebrado. Não tinha eletricidade. O cara que, tipo, tomava conta, ele foi subir no poste pra colocar o fio de pendurado lá, pra poder fazer o gato e iluminar o bagulho. Mano, foi mó veneno, velho. Eu acho que ele chegou a fazer umas 2 vezes esse evento lá na frente do casebre, tá ligado? Só foi a nossa galera, assim. Não vi porra de motoclube nenhuma, tá? Foi um dos maiores BO que eu passei, assim, foi com esse evento, O Casebre mano. era engraçado assim, né? Que eu falava pro Rafa, ó, Rafa, vou colar no Casebre esse fim de semana. Ele, leva blusa. Mas tá mó calor, leva blusa. Então, eu Lá moro é a 1 foda, quilômetro de lá. Lá foi um dos lugares que eu passei mais frio na minha vida. Foi na saída do casebre, mano. Você não show? Não. Mas, mano, lá é frio, viado. É, mano, tipo, Independente do clima. é o terreno do Parque do Carmo lá, né? Não. E aí o Parque do Carmo é bem alto, bem arborizado, o É. bagulho, mano. 4 da manhã ali. Nossa. Ó, quando criança eu morava um pouquinho mais pra frente ali, chamava Iguatemi. Mas não tipo lá na estrada de Iguatemi, que é o mau veneno. Antes ali. E ali, mano, eu lembro de criança que você colocava uma bandejinha de água assim pra fora, mano, e ficava natinha de gelo, velho, quando você acordava às 6 da manhã. Sério, mano? O bagulho lá lá era gelado, congela. mas também era outro clima, né? Hoje em dia tá mais quente. Assim. Mas, mano, é muito gelado Era aquele lado. absurdo. Mano, É incrível. Paramos onde? Aonde você começou a colar no cerveja? Comecei com ajudando organizar o evento, tira a banda, coloca a banda e tal. Ali você começou a entender como é que funcionava, né, o esquema de É. banda ali, né? Aí nisso, acho que o Saci pediu pra sair da mesa. E aí o Kaká pediu pro Rafael me chamar. O Rafael que falou, tem um LED aí. Ah, que você já fazia os trampos já, né? É, Você porque eu já fazia corria os com o trampos dos Rafael, amigos, né? já fazia uns eventos quando dava, tá ligado? Aí ele, acho que o Rafael que me indicou pro Kaká, né, pra pôr na mesa. E meio que eu já entendi um pouco porque eu frequentava os estúdios, né? E foi aí que começou, mano, a loucura. 2009, o ano insano do hardcore, né? Sim. Meu, eu tava falando pro Zé, mano, era 3 dias sem dormir. Era
É que você, pra quem não entende, assim, que horas que você chegava no Breja, no Cerveja Azul, e que horas você saía? Então, ó, quinta-feira, que era o dia do Kaká fazer o blues, ainda era de boa. Porque eu conseguia chegar tipo umas 7 da noite, 6. Que de quinta não tinha banda ainda, né? Tinha. Tinha banda. Quinta-feira era tipo audição, né? É. Pegava 3 bandas novatas que nunca tinha tocado no Breja. Ia ser a primeira vez deles. Aí a gente via como é que a banda ia se comportar. Depois dava as datas legais pra eles. Aí eu fazia as 3 bandas primeiro e depois era o blues. Aí a gente saía cedo ainda. Saía tipo 2, 3 da manhã no máximo, tá ligado? Aí sexta-feira os eventos geralmente era matinê não, era balada. Eu chegava tipo umas 7 da noite, abria a casa acho que entre 9 horas e 10 horas. Era, era umas 8 bandas por sexta-feira. E até 6 da manhã. Nossa. Aí chegava em casa, dava aquela dormidinha de 2, 3 horas. Porque você, assim, pra quem não sabe, mano, não adianta você dormir, né? De manhã não é o Pior. mesmo sono que você dorme de noite, É né? pior, mano. Aí, tipo, e fora que você chegava em casa acelerado do evento, você não Aquela ia dormir. adrenalina, né? Ia pro PC, ia, tipo, pegar aqueles contatinhos que você anotou no papel pra colocar no Orkut, tá Sim. ligado? Porque não tinha celular moderno naquela época, né? Não, só no scrap. É, mano, Só no scrap. era. Manda depoimento e depois apaga. É engraçado que precisa passar o celular, assim, do scrap, né? Caraca, que loucura. Então, a época do Scrap eu não tive, mano. Meu negócio foi o Orkut, tive ICQ. Era Orkut, cara, scrap, Ah, velho. é verdade, mano. Era Scrap e depoimento que tinha, né? Depoimento, direito a 12 fotos. Ah, mano, eu lembro que, tipo, o Orkut era o bagulho mais insano que tinha, porque você tinha que receber o convite pra poder fazer um perfil, lembra? É. Eu Aí fui depois dessa tacou foda-se. época. É, Depois depois tacou foda-se, é só entrar lá e libera. fazer uma Mas conta. eu fiz o meu, foi através de convite. Eu Ô, eu lembro vou te desse mandar um bagulho, mano. convite pra uma rede social aí, no e-mail. Lembra, Cridão? Você aceita aí? É, mano. Cridão era o rei do Orkut na época. O Cridão era, mano, o Cridão era o nerd do rolê, velho, naquela época. Era mesmo. 2003, 2002, 2003, 2004 ali. Ah, era aquilo, né, velho? Chegava em casa, mano, mergulhava no computador. É porque eu acho que a gente é daquela geração que a gente pegou a internet ainda no pulso, sabe? Uhum. Então você tinha horário pra você usar a internet. É. E aí quando de repente teve o lance da banda larga, você começou tipo, porra, eu posso usar a internet o tempo que for, pô, aí fudeu, né? Chegava na casa do Cridão, assim, uma ação de Marlboro, assim, vermelho. As bagas do lado, Crudão, você é assim. mais velho que eu? Cara, eu tô com 4.2, pô. É, você é mais velho que eu, não. Eu não peguei essa fase não do discado, mano. Eu fui no aniversário do Cridão de 23 anos. Ó. Na The Fire. Imagina. Então, eu não peguei essa fase não, mano. Eu já, tipo, já era conexão banda larga, mas 150k. Eu lembro quando a gente instalou o Speed em casa, velho. Nossa, quando instalou o Speed, eu falei, nossa, pode ficar na internet o tempo inteiro. Não, tipo assim, a gente demorava. A gente demorava, tipo, sei lá, quantas horas pra você baixar uma foto, sei lá, minutos, não sei. Era, tipo, uma parada muito demorada. Tipo, mano, um vídeo, tipo assim, sei lá, de 5 minutos, demorava, sei lá, muito tempo, assim, tipo, uma semana. Aí, mano, de repente, banda larga, assim, você clicava na foto, a foto abria na hora, assim. Nossa, dava assim, Você né? baixava, tipo, umas paradas assim, tipo, já, tipo, porra, como assim? É, mais ou menos, né? Era um bagulho meio... É engraçado que tudo você ia baixar meio- as fotos das mulheres peladas assim, aí parecia assim o rosto. Aí abaixando, né? Ia devagarzinho, assim. Então, Mas, eu, mas, eu ó, lembro desse Speed, ele tinha um lance também de telefone junto, né? Que era através da linha. Mas era a mesma coisa que também com pulso, não era? era uma linha separada, que era só pra internet. Aí a outra era só pra telefone. E tinha um adaptadorzinho lá que você colocava lá, que aí tinha uma entrada que era pro cabo da internet e a outra que era pro cabo do telefone. Aí ficava dois, tipo, um só pra internet e o outro só pro telefone. Ah, entendeu. Mas foi que, ô Led, foi que eu comentei com o Crio esse tempo atrás. Eu falei, mano, engraçado que no computador, você, tipo, aquela época 2003, 2004, 2005, mano, o computador era assim: você entrava, ficava no Orkut, MSN e um site ou um blog aberto. Era isso.
Não tinha mais nada que isso, assim. Era tipo um. É, o Winamp. Puta que pariu, velho. O meu, eu, tipo, rodava as músicas de uns players de site, mano, na época. Eu acho que era o Terra que tinha de graça lá, que você, O Bong você lá, o colocava. Kibong também. Kabong. Ah, tinha vários, mano, eu lembro, mas... Tinha Rádio Wall que você pegava. Eu lembro que tinha Era Rádio Wall. Era Rádio Que Wall, você que você escolhia montava as playlists. uma playlist, olha. Aí, puta, mano, esse aí era bom, eu lembro desse aí que tinha todas as bandas da época, mano. Tá ligado? Quando chegava a fazer sucesso, ia pra lá. Aí eu deixava aberto uma aba pra isso. Na verdade não era aba, não existia, né? Era Não existe página. aba, era página, né? Conseguia abrir várias páginas. A página veio depois que o Firefox, né? A página? É, não, é Não, a aba. já era a aba. A aba veio com A aba veio com o Firefox. É. A Firefox, Aí- caralho. Eu vi uma notícia deles que eles estão descontinuando o Firefox agora, né? Sério? Tá, é. Ah, depois do Opera ficou difícil. Eu nunca usei o Opera, cara. A Opera é bom, mano. Só que pesa muito. Então, não. Ah, não sei. Agora eles falam que tem um que é leve lá, que você ajusta lá a RAM dele e tal. Usando o Windows, tem o. Que eu nem curto tanto, mas falaram que ele é bem leve comparado com o Google, o Chrome. É o. Caralho, esqueci o nome total. Eu sei que o Enfim. Opera ele tem um esquema que ele tem uma barrinha do lado assim, que ele já tem todas as redes sociais ali. Já. Instagram, WhatsApp, Facebook, tudo que tem ali já tá indo do lado. Só clica ali e já abre pra você. Abre uma tô abinha ligado, assim. eu vi. E então, mano, aí voltando a falar lá do Cerveja Azul, mano, aí quando chegou pra você a proposta, falou assim, Led, você quer vir trabalhar no Cerveja Azul? Como é que foi? Então eu tava sentado do lado de fora lá, mano, na calçada. Chapa no globo. Pior que não, mano. Eu sei, eu sei. Eu tava de boa lá. Aí o Rafael chegou, o Kaká quer falar com você. Falei, vixe, boiou, hein? E aí. Ah, não, eu já imaginei que era algum evento, né? Aham. Eles sempre me chamavam pra fazer alguma coisinha do tipo, ou buscar alguma coisa no mercado, no Extra 24 horas. Pô, que saudade do mercado 24 horas, Oh, mano. Aí. Aí ele falou: ah, você não quer ficar na mesa de som e tal, que o rapaz vai sair. Aí eu falei: beleza, né? Ah, então, aí eu tava falando sobre os horários. Sexta-feira era umas 8 bandas, fazia balada, saía umas 6 da manhã, aí chegava em casa, dormia umas 2, 3 horinhas, comia alguma coisa, tomava banho e saía de novo. Aí eu fazia a matinê de sábado, mano. A matinê, tipo, era onde virava mais as bandas de hardcore e emocore, mano. Mas- Foi bagulho que tava virando na época. É que, assim, eu lembrando, Led, eu lembro que os dias que davam mais público, assim, eram de quinta e sexta, mas eu acho que é mas do lado de fora, né, falando, né? Ali da Redondeza, ali. Lá de fora. Mas quando era um evento mais fechado, assim, que era de sábado, já dava mais um público lá dentro, né? Não é, mano, é que a nossa galera, nossos amigos, sempre ficava mais lá na explosão Isso. e lá de fora, lá na praça, Uhum. né? Tinha toda aquela galera nossa lá. E o público mesmo, que, mano, pelo menos na minha época, que eu lembre, nunca foi assim a galera da Moca, tá ligado? Uhum. Sempre foi o público da banda. Os amigos da banda Sim, e sim. tal. Eu lembro, antes de eu frequentar, minha irmã vivia falando: ah, essa noite vai ter grunge e tal, vai ter umas bandas cover de grunge. Eu ainda era bem novo, não me interessava tanto assim e não colava, né? Uhum. E aí, essa época eu sei que a galera ia pelas bandas que tava tocando, tá ligado? Não era nem por, tipo, curtir a banda. Eles iam pra ver o cover, tá Sim. ligado? Mas desde o começo eu sei que o foco da casa era o autoral. Sim. É, porque tinha as bandas que elas tocavam autoral, mas assim, elas tocavam um cover ali, mas metiam um autoral ali no meio e tal, né? É, Aí depois começou a vir as bandas começar a fazer só autoral. É que dependia de cada banda, assim, por exemplo, falo das bandas que eu toquei lá, a gente sempre tinha o som próprio, mas a gente sempre encaixava uns covers no meio ali pra dar uma agitadinha, né? Usei o Quero Ver o Oco ali pra, pra chamar a galera, né? E... Mano, mas eu lembro que, assim, o Cerveja Azul era uma incógnita, assim. Tinha dia que você falava assim, hoje vai ser foda, assim, aí não tinha tanta gente. Tem dia que você falava assim, pô, hoje não vai colar tanta gente. Mano, colava uma galera.
Então, em 2009, mano, eu não vi uma data que, tipo, as quintas era fraca. Porque as quintas eram as bandas novas, né? Uhum. E as E bandas novas que aí... trazia público, né? Então, tinha aquele lance lá de... Tipo, você vai ganhar vendendo os convites que você vendeu, né? Uhum. E... E aí meio que o cara era forçado a levar uma galera, né? Sim. Entendeu? Mas tinha banda que não conseguia, né? Teve uma banda de quinta-feira que eu lembro que eu sentei na beira do palco lá, ficou só eu vendo a banda. Falei, mano, faz um ensaio aí. Os caras terminaram de ensaiar, o Kaká já começou do outro lado lá. E o público do Kaká, sempre o público da casa lá, sempre foi voltado pro blues e tal. Eles não ia ver muito as bandas que tava rolando lá no fundo. Entendeu? Aí, mano, mas foi raro os momentos em 2009 que não deu gente, Uhum. tá ligado? Sempre tava cheio, mano. E quando você começou a trabalhar ali, mano, qual que foi a sua maior dificuldade, velho? Você falou, putz, mano, será que eu vou dar conta disso? Mano, a Porque assim, querendo ou não, que canseira. começou a cair uma responsabilidade a mais pra, cima, pra você, né? Então, naquela época não tinha, né? Porque era só mesa, né? Naquela Você ficava só época na mesa, né? eu estava feliz e não sabia. Porque, mano, dava canseira, mano. Porque era muita banda, mano. Era, ó, 3 na quinta. Aí umas 8 na sexta. Aí a matinê do sábado, pode colocar umas 8, 10. Aí na balada mais umas 6 a 8. Na balada do sábado. Uhum. E domingo pegava fogo também. Que aí domingo a gente sempre colocava uma headline, tá ligado? Sim. Era Lipstick, era Sugarcane. E aí pra abrir essa daí, colocava uma caralhada de banda, né? Era 15 bandas, mano. A Lipstick, mano, eu cheguei a fazer 15 bandas pra abrir Lipstick. Caralho. Tipo, as primeiras foi 20 minutos, aí ia chegando perto de abrir a banda principal, ia aumentando o tempo, né? Sim. Mas foi, mano, foi 15 bandas pra abrir Lipstick. Essa daí foi, acho que é a Nossa, a mais hard. aparelhagem ali, o amplificador ali no final, hein? Mano, aguentava o tranco, hein? Aguentava o tranco. Eu lembro que no começo, mano, era bem arcaico, assim, tipo, mano, tem os PA, os microfones, a bateria ali, e, mano, você se vira, você traz a aparelhagem. Então, teve Aí, uma aí, acho que época que depois, trazia, né? aí Teve uma depois época que tinha que trazer o amp. que o Alex começou a fazer uma parceria com o Kaká lá, que ele mudou lá a estrutura, começou a ter uns amplos mais da hora, já tem um ampli de guitarra de baixo, tipo, de você chegar e já conseguir tocar. O que tem lá? 2009, não, 2008 já tinha uns anos. Já, né? Eu acho que o Kaká tinha colocado uns meteoros lá. Uhum. Se eu não me engano, o Kaká tava falando esses dias que ainda tem aqueles amplos. Tem, né? Ele falou que tem lá. Tinha colocado uns meteoros, aí chegou o Rafael na agenda. O Rafael colocou 2 crates com combinho de 12, mano, que era lindo, mano, aqueles crates. Maior som, mano. E aí surgiu o Carlinhos, que fazia os ampli da... Como que é o nome daqueles ampli, meu Deus? Eu esqueci o nome. Que até o Restart usou de... Ganhou apoio deles. Sim, sim. É que eles eram meio coloridos, né? Tá lá no bar ainda, mano. Tô usando eles até meio hoje. branco, ele é branco, né? A gente foi lá, a gente viu, mas não vou lembrar também, Eu mano. trabalho todo dia com aquela... Pô, eu não lembro, caralho, LED, Nome, porra! mano. Mano, eu esqueço muito Não, dos é, bagulhos. então Isso foda-se. era um dos bagulhos que, tipo, eu falo, puta, eu vou fazendo o quê no podcast que você esquece tudo, tá ligado? Então, mas aí, meu, e você tá falando da responsabilidade, tá, de começar a trabalhar lá, mano. Qual que foi, assim, ó... Então, nessa época não tinha muito, né? Porque É porque ali trampava assim, e era fácil fazer o som com aquelas mesas lá, porque, mano, não tinha nada digital, era tudo analógico. Sim. Analógico era bem mais fácil fazer, né? E quando é que... trabalhava você, o Kaká Era ali eu no bar, na mesa, o Rafael na agenda, e sempre o mudava... Kaká no bar. E quem que ficava na porta? Era Na o segurança porta, lá. tipo, dava umas Daí- variadas, mas como era balada, é obrigatório ter um segurança, né? Sim. Na casa. Então ficava o segurança, mas a pessoa Porque responsável antigamente era pela o Murilo que bilheteria. ficava lá. Então o Murilo eu não cheguei a ver trampando lá, não, mano. Ah, entregando os ticketzinhos assim, ó, de sábado. Ó, eu vi o chocolate. O Não. chocolate eu chegava com uma banca, mano. E aí eu falei, mano,
posso te dar 5 conto, aí você põe a galera pra dentro. Eu dava 5 conto pra ele liberava pra todo mundo, tá ligado? O Kaká nunca ligou desse bagulho, ele sabia, mano. Mas, mano, era muito engraçado. Não, porque eu lembro que de quinta-feira era aberto, acho que tinha de quarta também. De quarta era aberto, de quinta também era aberto. De sexta e sábado tinha alguém na porta. Que você tinha que pagar, era 5 Eu reais cheguei a pra pegar entrar. de quarta-feira, e quarta-feira era o blues, né? Eu cheguei a pegar. Aí na minha época já era quinta, mas pelo que eu sei, ele começou na terça. Ele abria de terça. Só Ele pros fazia o convidados som. especiais. Não, já fazia o som na terça. Hum. Na época que era aberto. E aí, quarta, quinta, sexta, tudo cheio de banda lá. Na época que a faculdade bombava, né? Sim. Aí acho que foi reduzindo os dias, eu peguei da quinta em diante. Aí trabalhou Chocolate, trabalhou Carol, trabalhou uma outra menina. Aí no final de 2009 ficou mais uma mina fixa lá. No finalzinho de 2009 foi a época que eu saí. Por que você Fiz saiu, um- velho? Ah, não vem em questão, mano. Acabou que não tava legal pra mim. Eu tava meio cansado já, mano. É porque trabalhar à noite é foda, né? Nossa, tava cansado pra caramba em 2009. Saí, me afastei de música, mano. Puta. Quero saber de porra de mesa de som, mas não. Mano, eu fiquei até 2012 sem frequentar rolê, velho. Sem ir pra rolê nenhum. Na verdade, eu nunca fui assim de frequentar as casas de show. Foram pouquíssimas que eu conheço assim, até hoje, mano. São pouquíssimas que eu conheço. Eu tô me forçando a ir mais agora pra ir conhecer as casas, tá ligado? É, pra poder ter uma ideia também de É, como mas os é caras meio tá difícil, fazendo, né? né? Porque É, bate com horário, as né? datas, né? Não rola. Então, aí depois de 2012 eu voltei, fazer amizade com a galera aí, fiquei frequentando. É... Eu acho que eu cheguei a trabalhar, tipo, faltava alguém na mesa, eu ia pra mesa cobrir, mas não fixo, né? Uhum. Porque eu trampava na metalúrgica. E aí eu fiquei mais ou menos até nessa daí de idas e vindas até 2018, mais ou menos. Aí dei mais um tempo de rolê. Ah, agora eu vou cuidar de mim, né? Vou namorar, vou fazer Vou alguma viver, coisa. vou viver. É. Acabou que fui viver. E aí esqueci desse rolê, mano. De ser técnico de som e tal. 2023, eu pós-pandemia, eu tava trampando numa gráfica, acabei que eu saí da gráfica. Aí eu sempre acabava voltando pra metalúrgica lá dos meus primos, né? É, de família, né? Sempre um ajuda o outro lá. Eu tava ajudando eles, eles me ajudando. Aí o Kaká falou, mano, você tem que voltar aqui comigo e tal, que eu tô. Vem pra cá, um cuida do outro e É, porque tal, eu né? imagino que pra ele é foda, porque, pô, já tem um cara que trabalha lá há um tempo, já sabe como é que funcionam as coisas, né? Pô, aí chega, aí, pô, você sai, aí tem que colocar outra pessoa que não manja, aí meio que tem que treinar a pessoa de novo. E às vezes a pessoa também, ele treina a pessoa fica lá 2 semanas, ah, não quero mais. Aí sai, tem que chamar outra pessoa a treinar de novo. Mano, assim, você perde sua vida social trampando no fim de semana, tá ligado? Mano, 2009 eu lembro que eu, tipo, não fui numa festa, velho, de família, não fiz nada. Porque, mano, era, como eu disse, era de sexta até domingo. Na verdade, sexta a segunda, né? Que eu saía de madrugada, domingo de lá. Sim. E. Suas baladas eram de segunda-feira. Que balada. Ah, tem Balada balada em de segunda, cara. 2009, balada. Balada era um computador em casa. Não tinha as baladas de segunda-feira, pô? Não, até hoje tem, pô. Tem, até Mas então, hoje. mas você não tinha amigo, né? Seus amigos eram as bandas, tá ligado? Você ia sozinho pra balada. E aí, justamente, você ia trocar ideia com o pessoal, o que que o pessoal... Ah, tô trabalhando, mano. Depois do trabalho, você acha que alguém vai querer sair durante a semana? Ninguém. Até hoje, mano. Geralmente eu falo de domingo e segunda, mano. Segunda é o bagulho que, tipo, passa mais rápido. Virou o meu domingo, né? Domingo você dava uma piscada, começava o Faustão, acabou o dia, pô. Eu falo que, né,
Pra quem trabalha de CLT é foda, né, mano? Toca a música do Faustão já dá aquela depressão. Porra, né? mano. Eu lembro Dá, disso não dá na mais, época né? da Que não tem mais Metalúrgica Faustão. era assim, mano. Hoje é o Hulk, né? É o Hulk, né? Ou às vezes parece que eu entrei num universo paralelo, Não sei, mano. mano, esse bagulho, eu não assisti um programa dele inteiro, mano. Eu não... É que às vezes eu Aliás, olho faz um bom tempo que eu não vejo o TV aberta, mano. Kleber Machado na Record, O Marcos os Mion na Globo. na Globo, Tipo, muito, Pode crer, né? tudo Aí muito aleatório, tudo trocado. mano. Faustão da Band, aí você fica, caralho, né? Parece que eu tô numa linha do tempo. O Galvão tá olhando- na Band também, né? Hã? O Galvão tá na Band também. na O Galvão tá na Band, eu vi esses dias, mano. Não dá, Caramba, não Não parece que você entrou numa linha do tempo, assim, alternativa, assim? Você fala, É, tipo caralho, uma- velho, é muito bizarro. Como chama que tem nos filmes de super-herói mesmo? Quando pega outra universo linha, paralelo. tipo universo paralelo da É. parada, você fala, mano, você é louco. É meio bizarro mesmo. Bom, enfim, aí 2023 foi a hora que, tipo, o Kaká empurrou tudo pra cima de mim, né? Ele falou, mano, pega pra fazer uns eventos aí, vai. Uhum. Faz uns eventos aí comigo e tal. E aí eu não tava trampando. Comecei de dia de semana lá, ver como que fazia agenda. Eu nunca tinha organizado, eu tinha mau cagaço de pegar uma data tipo, fracassar. Sim. Tá ligado? Porque eu vi vários, né, mano? O cara tentar fazer uma data e, tipo, não dá galera. Acontece, mano, mas aí. Mas por que você acha que às vezes dá errado, velho, quando vai fazer uma data, tipo, divulgação? Uma divulgação, a- uma escolha das das bandas, tá bandas. ligado? Tem As toda uma bandas também não lógica. trabalham a divulgação, tipo, joga tudo nas costas do produtor. Então, mano, tem toda uma lógica, O que mano. você acha, Não dá Rafa? pra achar um Você que tá culpado no só. rolê ainda tocando, mano. Tipo, quando tipo, uma data, assim, um evento assim desse falha, você acha que quem que mais é culpado ali? É o produtor, as bandas que Ah, que nem divulgam? o LED falou, acho que é vários fatores, né? Ou pode ser o erro das bandas, as bandas que os caras colocam, às vezes não tem público. Ou às vezes ele acha que tem, não tem. Pode ser uma data, às vezes é uma data tipo pré-feriado, tá ligado? Ou é alguma coisa, enfim, também ajuda a fuder o evento também. É, vários fatores, mano. Mas não dá pra saber exatamente, né? LED eu acho que é mais fácil pra fazer, mas assim, os pontos que eu levantei é mais ou menos Por isso. exemplo, esse sábado, eu fiz sexta e sábado, eu até convidei. Falei com o Crildo, mano, puta. Fiz sexta-feira 13 com o Ghost Cover. Coloquei 2 autoral e o Ghost Cover. Que é o do Misfits Sexta-feira- Cover? Hã? Ah, o Ghost Cover. É. Viajei. Foi legal até. Aham. Mas, mano, não, tipo, não bombou. E no sábado, seguindo a temática mais ou menos, tinha. Qual que era? Templos, não sei o que lá. Cover, uns metal. E na temática das minas fazer o rolê, Aham. tá ligado? E teve imaginários covers de. Meu Deus, tá vendo, mano? É E eu foda, não eu uso sei como é. drogas. Viu só? Usem drogas. Pode ser que dê mais memória do que eu, mano. Mentira, jamais. Mano, então, porque que nem eu tava falando, tem esse lance da parada do cara fazer o evento, mano. Tipo, o cara pegar e achar, pô, cerveja azul, pega uma data lá, joga umas bandas lá e foda-se. Não, tem vários fatores também pra parada dar certo. Então, não, mas deixa eu voltar Então vai lá, manda bala, Led. Eu coloquei 2. Eu coloquei não, na verdade eu dei a data pra mina, Evanescence Cover. Lembrei, Imaginários é o nome da banda. E aí eu falei, mano, quer chamar umas bandas? Chama aí, vamos fazer um bagulho meio que na temática das minas no rolê e tal, porque você já tem. Mano, você tem um assunto, é o bagulho que mais chama público, tá ligado? Aí tinha o apelo continuado da sexta-feira 13, que era a temática meio que do metal, e mais o lance das minas do metal. A gente colocou o nome She-Rock Festival. O quê? She-Rock Festival. She-Rock Fest. E aí, mano, foi divulgação pra caralho, mano. Tá ligado? As minas divulgou pra caralho, fez vídeo, chamou. A gente fez um rateio, juntamos uma grana, impulsionamos o evento. E, mano, Não foi. não foi, mano. A gente, tipo, conseguiu vender 17 convites. Caralho, mano. Pouco, tá ligado? Como explicar? Mas as bandas eram todas bandas covers? Não. Duas covers e duas autoral.
A casa é focado pro autoral, tá ligado? Sim. Não é que a casa é focada. O evento do Cerveja Azul é meio que planejado pra isso, né? Uhum. São pocket shows. E aí. Cover não vai querer tocar 45 minutos. 45 minutos eu acho um tempo ótimo pra uma banda tocar o seu autoral e não cansar o público. Hum. E aí, pra você conseguir divulgar melhor o evento não, o seu material da sua banda, você tem mais 5 bandas juntas lá, tipo, você vai aproveitar dessas outras 4 bandas ao público. A ideia é essa. E sempre meio que mesclado os estilos da banda, entendeu? Pô, desde quando um cara do hard rock vai ver um emo, entendeu? Uhum. E de repente ele pode ver e gostar, tá ligado? É o Mas cara se dá a oportunidade de curtir um bagulho diferente. deixa eu te perguntar, Led, tem algum evento assim que você sabe que é certeiro? Fala assim, esse dá gente, esse dá público. A temática ou aquelas bandas assim que você fala assim, mano, esse pode tá caindo no mundo que esse vai dar gente. Cara, até tinha antes, mano, mas agora tá tão diferente, meu. Mudou muito, né, mano? Não, assim, ó, faz 3 anos que eu tô produzindo. Além de ser técnico de produção, eu tô produzindo faz 3 anos, desde 2023. Cara, os 2 primeiros anos, tipo, eu não manjava tanto, mas eu ia nessas bandas, né? Que eu sei que vai dar certo a cada 3, 4 meses eu chamava ela e rolava. Tá ligado? 2025 o bagulho tá louco, mano. Tá numa dificuldade pra você acertar um evento. Tá ligado? Tá bem difícil. Ô, Led, deixa eu fazer uma pergunta, mano. O que você acha que mudou no público antes e depois da pandemia, mano? Assim, você que trabalha diretamente com evento e tal, com a galera, No você vendo ali público, no tete a tete, o que mudou do público antes da pandemia pro público depois da pandemia? no público, eu não sei dizer não, cara. Eu vi uma matéria esses tempos falando, tipo. É, como se diz? Ih, cara, esqueci de novo. É o cansaço, Led. Pode ser também. Porra, tá na ponta da língua o nome, eu não lembro, mano. Então, as faixas de idade, mano. Mas tem outro nome. Mas a Faixa ideia. etária. Não, Não? não é faixa etária. Mas, tipo assim, a galera de hoje em dia mais jovem, eles não querem mais sair, mano. A galera tá ficando mais em casa. Eles até trampa, mas, tipo, pra sair, mano, qualquer canto que você vai, você gasta 300 pontos, velho. Tá ligado? Uhum. Qualquer rolê que você vai fazer, o mínimo que você vai deixar lá é 300 conto. E a galera tá priorizando outra coisa, em vez de gastar 300 conto com o rolê, tá ligado? Eu acho que hoje em dia o que tá dando mais certo é onde tá tendo cultura, cara. Que a galera vai pra, por exemplo, uma exposição, um bagulho diferente, um lance mais instagramável, tá ligado? Show eu não vejo dando certo, não. Porque assim, na nossa época, tipo, porra, a gente ia pro cerveja, a gente, pô, tinha o extra ali do lado, se a gente quisesse beber, a gente fazia um rateio, comprava uma bebida ali, todo mundo bebia. Assim, era outros tempos também, né? Você sabe qual que era o meu apelido naquela época? Ó, Chiboquinha. Toda sexta-feira eu comprava uma garrafa de chiboquinha lá no Extra. é. Fazia o rateio da galera e comprava bebida, porque eu era o único maior de idade lá. Aí eu liberava a bebida da galera, mas a chiboquinha eu tomava sozinho, mano. Toda sexta-feira. E, É, então, e tipo assim, não tinha aquele lance pô, você gasta uma grana. Tipo, pô, você até gasta uma grana pra entrar no cerveja, você consumir mas era cerveja lá 10 dentro. conto, né, mano? Não era Mas mesmo assim, ó, caro, assim. hoje é 25 conto, mano. 25 conto não é caro. Você acha caro 25 conto pra ver 5 bandas? Não. Tá ligado? É que a nossa percepção vai mudando com o tempo, né? Tipo, a gente tem, eu tenho. Como a gente frequentava muito cerveja, tipo, pô, era R$ 5, R$ 10, 15 conto, tipo, quando era uma banda, pá. Ah, A eu gente tinha tenho dessa coisa uns assim. canhotos de 3 conto de cerveja até hoje, mano. Então, Tá Uhum. ligado? tinha os eventos que era 3 conto, entendeu? Então a gente fica com essa mentalidade, fala assim, pô, 25. Pô, que nem na época do Hangar também. No Hangar a gente pagava, era 10 conto o ingresso 10, no Hangar. 15. 10, 15. Eu Máximo. lembro uma vez que
que eu tava ficando com uma menina, a gente foi no show do Fresno, da Fresno, lá no hangar. Mano, eu paguei 25 na porta, bufando. Porque eu não tinha conseguido comprar antes. Mas Antecipado era 15, É, né? 15, 25, cara, aí tipo, ficava assim, cara, como que eu paguei 25 reais pra entrar no hangar? Então, mas isso em que ano? Isso em Ah. 2004, 2005. Quanto valia esse, Então. tá ligado? Então, a inflação aí vai... Não, eu falo, tipo, mano, faz tempo para um caralho, mas É, mano. eu vi o show do Rolling Stones, não lembro em que ano, mano, eu era moleque, assim. Eu lembro que eu paguei 70 conto. Tipo, estudante, tá ligado? Meia. Sim. Mas, porra, mesmo assim, pô. Se você for pensar a inflação na época, né, você tem que dar É. conta ali dos É, 90. era uma grana, mas assim, se a gente for parar pra comparar os tempos de hoje, assim, realmente os shows eram mais baratos, de qualquer forma. Exatamente. Pô, eu não acho que era mais barato. Se você fizer o comparativo, eu acho que dá na mesma. Acho que não, Led. Ah, é, mano. Será, mano? É. Que falam Pô, que 100 70 reais hoje conto. tá valendo 20? 100 reais é o que você... Era 20 reais na época. É, porque a moeda, eu tava vendo até uma matéria que o real de 94 até hoje, quando foi criado o real, ele desvalorizou 80%, mano. Por isso que tá Então, tudo tipo, 100 muito reais Porque só hoje é tipo 20 reais 80%, naquela cara. época. já tá Ô, mano, eu lembro, mano, 80% um já real desvalorizou. você comprava doce pra caramba. Não, real em você comprava 94, pão, mano. cara. Kinder Ovo era R$1. Hoje o Kinder Ovo é 10. Não, eu Mano, paguei 25 centavos A no melhor, Kinder a Ovo, melhor cara. média que você faz Eu é o acho que Kinder quando Ovo, lançou foi mano. 25 Mano, centavos. não, ó, na época eu lembro que eu fumava o Marlboro vermelho, porra, eu pagava R$2,50 no máximo. Não, mas aí eu acho que o lance do cigarro é por causa daquela lei, né? Que aí os caras meteu imposto lá em cima pra encarecer o cigarro também. Não, mas de qualquer forma, acho que acaba casando com essa questão do antes e depois das coisas estarem mais caras. Tem o agravante da questão da Sim, lei, tá os ligado? caras meteram, acho que 80% de imposto. Sim. Mas nas mesmo marcas. se não tivesse colocado isso, provavelmente Aham. estaria, talvez não tão caro Não, quanto hoje, mas... A cerveja, o litrão ali era. Lembra Quando veio o litrão era R$4. O litrão ali no Explosão era 4 reais. Era o que R$4. bombava ali naquela época, né? Porra, agora um litrão aí você paga. Depende do Boêmia lugar, era né? 6 conto, mano. Mas Era a é melhor cerveja que 12 tinha na época, conto. você lembra? Qual? A Boêmia era 6 conto, mano. um Nossa, litrão. Sim. tomei muita boêmia. E hoje é o dobro, cara. Então você Eu vê, tomava se fazer uma Antártica lá no média. Breja, mano. Eu pegava de quinta-feira, quando eu tava de férias na Metalúrgica, eu tinha uma mesa lá no Breja pra ver o Kaká tocando. Eu tomava no mínimo 10 garrafas no bico de Antártica, cara. Sempre, mano. Nossa. Aí eu não tinha busão. Não, a galera não frequentava. Nossa galera não frequentava de quinta-feira, né, na praça. Aí eu saía camelando até água rasa lá, mano. Nossa. Eu andava pra caralho, chapado. Tava nem vendo, só ia. Só ia, mano. Nossa. Tava loucão de breja, mano. Só da aventura. Então, Led, então você tá falando a gente tá falando desse lance da galera antes da pandemia, agora depois da pandemia, e realmente eu percebo isso aí. Que parece que a molecada não tem mais esse gosto de querer sair, de querer fazer rolê. É uma coisa mais, tipo, vamos ficar em casa, vamos jogar online, vamos, né? Então não tem mais essa É coisa. engraçado esse bagulho, né, E, mano? naquela época que a gente começava a colar lá no cerveja, a gente tinha esse lance, tipo, não, lá que a gente vai encontrar os amigos, né? Lá que a gente vai encontrar as galera, né? Sexta-feira era o melhor dia porque a gente encontrava todo mundo, todos os amigos, Sexta-feira assim, era o pela melhor dia, Aeroponte. né, mano? Hoje as bandas não querem mais tocar de sexta, você acredita? Mas Mano, é- sexta, mas- todo mas- mundo era louco pra tocar de sexta, cara. Mas é porque também eu vejo que tem uma questão do tipo assim, lá no Breja, tipo, em si, aquela região, a pracinha, assim, ficou morta. Sexta-feira, mano, você colava a qualquer dia que você falou. Eu lembro que, mano, às vezes eu tava entediado em casa, sexta-feira eu falei, mano, eu vou colar no Breja. Eu vou trombar alguém que eu conheço, vou tomar uma breja, vou fazer um rolê da hora, tá ligado? Moro aqui do lado, volto a pé, suave. Mas hoje em dia você pode ver, você passa de sexta lá, a Rua Bresser, você vê que tem uma galerinha, mas é outro rolê. Mas aquele fervo que tinha naquela época não tem mais. É. Na sexta ainda tem o movimento da faculdade. Tipo, merreca, mas tem, né? Mas então, mas eles, Vai mas eles sábado ficam, lá pra você ver, mano. mas eles Nossa. ficam tudo na rua onde era o galpão, né? Da rua ali do lado ali, onde é o show. Aquela esquina lá todinha os caras tá derrubando, né? Você chegou a ver? Qual? Onde é o Black Dog, até a metade dela, da rua lá. Sério? Vai ser tipo, um apartamentinho lá, alguma coisa assim. Mas o alemão tá lá ainda, né? O alemão tá lá ainda. tá. O alemão é patrimônio, né? A gente quer trazer eles aqui, velho. Porra, ia ser legal, hein? O Toninho alemão.
Então, mano, porque assim, o legal assim de sexta que é, mano, a gente sempre ia lá porque sempre encontrar um camarada. Tipo, eu não via o Rafa de meio de semana, eu quase não falava com ele, mas eu via, sabia que ele ia estar lá. Que ele ia passar lá e ia trombar ele lá. Sim, era aí, é o ponto de encontro, né? Era o ponto de encontro. Assim. É, A galera se encontrava pra, tipo, pô, conversar com o contos da semana e tal. E era assim, né? A gente ia pro cerveja de sexta e de sábado ia pra Augusta. Era basicamente esse rolê. Às vezes, quando tinha alguma coisa assim no cerveja, a gente ficava no cerveja de sábado também. Mas era mais que era quarta, quinta e sexta, aí, né? Quando eu vim morar aqui na Moca, ainda, nossa, cara. Me sentia o cabeção do Malhação. Tipo, mudava várias gerações e eu continuava lá, assim. era esse bagulho que eu tava tentando lembrar. Geração. A geração. A geração mudou, né, mano? A geração. nossa, tipo. Ó, que eu vi Tem várias esse gerações lá, lance. hein? Então, a nossa tinha esse lance de querer encontrar os amigos e curtir. A geração nova não tem esse lance, né, mano? Eu vejo uns memes lá dos caras, tipo, mostrando a geração que, tipo, conforme vai ficando mais novo, vai diminuindo a quantidade de amigos. Meu, a próxima que vir só vai ter um gato e olha lá, velho. É. Vai trocar ideia com o gato, né, mano? Não tem mais. Os que as caras não pessoas- tem mais É amigo, que as mano. pessoas hoje em dia, acho que elas estão. Elas preferem ficar sozinhas, né? Tipo, ela tem tudo no celular, em casa. Ela quer sair, ela quer comida, ela pede para iFood. Ela quer ver um filme, ela vê no Netflix. Ela quer, sabe, conversar com um amigo, falar pelo WhatsApp, sabe? Então, tipo, Mas, ô, acho que prima, não tem meio aquela preguiça de querer sair, sabe? mas às vezes é aquilo que a gente chegou até numa conclusão aqui, às vezes de repente uma visão que a gente tem, porque tem muita gente, tem muito jovem fazendo rolê, tá ligado? Tem, pra caralho. Mas é que a gente sempre cita, né? Talvez seja a questão do. É cíclico, né? Mudou. A nossa molecada era essa molecada, que de repente a internet era no computador. Então, assim, você sabia que você ia fazer o seu rolê, depois você ia pra casa e ia mexer, tipo, trocar ideia com a galera virtualmente. Então a gente ainda conseguia viver. Hoje em dia tá tudo muito intrínseco, porque tá tudo aqui no celular. Então, É. assim, não sei. Tem muita gente que talvez sim tenha a questão da praticidade de ficar em casa, de repente trocar uma ideia com os amigos virtualmente e tal, mas tem muita gente que ainda sai e faz rolê, mas os rolês são outros, né? Então, e a galera que sai de rolê tudo cresceu também, tudo ficou velho, né? Tipo, casou, tem filho, não tem mais, tipo, esse Cara, lance de é sair de dar legal esse rolê, né? lance aí, mano. Que, tipo, as bandas hoje que tocam comigo, a primeira coisa que eles perguntam, pode levar criança lá? Tipo, mano, poder não pode, tá ligado? Ainda mais quando vai fazer balada. Mas como, tipo, agora a gente não tá seguindo madrugada dentro, eu libero, né, mano? O Fica meio que bagulho. matinê, né? Cerveja Azul virou a casa da família, tá ligado? Uhum. Mano, é criançada correndo e passa pra cima do palco. Eu falo, mano, pelo amor de Deus, não deixa a criança no palco, porque se tropeçar no cabo do microfone, mano. Não é nem pelo equipamento, mas na minha- pensa. Na minha Como que eu época, vou explicar isso, mano? Se uma criança se machucar lá e chegar ao socorro. em meados de 2000, a última coisa que alguém queria era a criança lá dentro. Era o último lugar que era pra levar a criança lá dentro. Era todo fim de semana uma treta, uma morte. A treta, morte, Lembra? briga, o banheiro parecendo o carro do palhaço. Era loucura! Eu era o motorista. Ai, Seus noias sequelados. fala aí. Não. Não, nem lembro, ia falar até, foi um bagulho até. Eu era motorista. Foi foda. Voltando! Esse lance, cara, é interessante a gente pensar, porque a gente fala muito, né, tipo, mais da molecada, tipo, adolescente, que nem era a gente, mas assim, isso que você falou, de, tipo, os pais querem levarem criança, assim, cara, no Sesc, cara, a maioria dos shows que eu acabei indo, assim, ultimamente, tipo, mano, muita molecada, tanto que até as bandas chamam a molecada pra ir pro palco, tá ligado? Ô, no show do Black Pantera, agora que eu fui o último show, teve até a roda das crianças, mano. Botaram a molecada lá, falar só criança agora, porque, tipo, no show deles tem a roda das minas, tá ligado? É só mina. E aí, tipo, tinha tanta molecada que, tipo, a galera começou, roda das crianças, roda das crianças. Aí começou a rolar uma rodinha das crianças, muito foda. Virou assim, os caras velhos querem tocar, não tem com quem deixar as crianças, leva os moleques juntos, mano. E é legal. É bom, é legal Não, também. é uma oportunidade, né, mano? Porque as outras casas não liberam, né, mano? É bem difícil. O Cerveja Azul acabou virando a casa da família mesmo. Ah, pra você ter ideia. Diferente de Qual foi a última vez que vocês foram lá?
Aff, faz tempo, hein? A gente Foi no- foi a esses gente dias foi- no Ah, eles CPM, lá no foram, CPM. eles foram, É. Pô, mano, tá com mesa lá atrás, tá ligado? Tinha mesa lá na nossa época. Na nossa época Ah, era é verdade. pancadaria, porrada. Pichado as Ah. paredes, fumava lá dentro. Não, isso aí desde 2009 isso aí cortou. Nossa, eu lembro que, tipo, era usar a roupa 2 horas lá, já tinha que trocar, que o bagulho já tava perfumado, mano. Eu fui Lá o dentro último era, que pegou parecia um esse bagulho. piseiro lá mano. dentro. Não, Era cara, mas brabo. assim, eu lembro, mano, quando eu era moleque, eu estava no Firmino ali embaixo na Moca. Aí tinha uns caras que falaram assim, mano, tipo, na época começou o lance do hardcore, assim, do emo, da parada, 2002, 2003. Mano, tem um barzinho de rock ali na Moca Alta. Eu falei, caralho, barzinho de rock, tá com os hardcore lá. Caralho, mano. Aí eu ficava meio assim, né, porque, tipo, eu era molecão. Aí no dia que eu vim aqui, mano, era um sábado, mano, 2 horas da manhã, tocando banda, mano. O negócio aberto, entrando gente, saindo gente, aquele fumaceiro. Sabe como a primeira vez que você sai do casulo? Você fala, nossa, aqui é minha casa agora. Mano, assim, foi amor à primeira vista, assim, tipo, caralho, mano. E ali virou o meu point, assim, que eu fiquei 2000, Mas você já 2003. tinha ido em outros rolês já. Não, tipo, de rock, de tocar de banda. Primeira vez que foi a você foi num primeira vez rolê no- assim, um de pico banda foi assim. lá. Assim, tipo, já tinha ido no show grande, né? Mas show grande, mas tipo de show underground, tipo de uma cena acontecendo ali, não era, foi a primeira vez. E, meu, tanto que, pô, eu fiquei no cerveja ali, nas minhas temporadas ali, né? Eu fiz bastante temporadas ali, né? Que eu colava assim sempre, até de 2004, assim, até 2009, assim. Aí eu lembro de 2000. Não, até 2000 até 2010, assim, 2011, que aí eu parei de colar lá e tal. Mas assim, tipo, pô, eu vi várias gerações. Eu vi, tipo, era uma galera que colava uma galera que entrava nova na faculdade, né? E eles começavam a colar na praça. Daí a gente fazia amizade com eles na praça. Aí eles colavam no Chorós. Aí colavam no cerveja também pra ver show. Tal. Então a gente conhecia. Aí os caras saíam da faculdade e eu continuava na praça. Aí vinha outra Sabe que geração. a galera que mais colou no cerveja, pelo menos enquanto eu tava. Uhum. A galera que tava mais frequentando cerveja era a galera do Camargo Aranha do que a galera da faculdade. Sério. Incrível, que o pessoal que entrava no Camargo Aranha era tudo roqueiro, mano. E, mano, era a galera que mais ia. Da faculdade eu não lembro, mano, a galera que vinha assim, acidamente. Tá ligado? Não eram os caras que batiam ponto lá, mas compensação lá no Darcy, né? Ah, o Com as Darcy. bebidas É, baratas. Nossa, Dárcio. Não vai até ficar quieto. Vai ter uma continha ali. Tem uma conta ali que se botar juros, meu irmão, tem que vender os 2 rins, um teco do Sabe que o fígado. Darcy tá perto, hein? Daí bem perto, viu? É tipo coisa de. Ô, Esses Rafa, dias ele me adicionou no Instagram, mano. Eu, nossa! Ficou branco. Paga os 14 mil Aí pelo rendeu mais que cripto, tá ligado? Aí teve um dia, isso foi 2013, 14, sei lá, e não sei quem que falou, vamos lá no Explosão lá. Eu falei, puta, no Explosão, mano. Tem uma conta com o Darcio ali, eu tava desempregado, né? Eu falei, puta, se eu tivesse trampando, pelo menos eu já pagava essa conta, né? Aí os caras, não, ia mó galera, eu queria ver a galera. Eu falei, mano, quer saber? Vou tirar o bigode, mano. Ele não me reconheceu, eu fiquei só na porta. Assim. Caralho, mas tirar o Darcio, se bigode a é- gente se trombar, se você ver, manda uma mensagem lá que a gente resolve essa pendência, irmão. Sem juros, hein? Por favor, o valor que ficou na conta lá. Mas quando eu parei de colar lá, eu paguei o Darcy. Eu tinha uma continha lá, mas bem básica, assim, tipo. Nunca fiz conta, mano. Eu saía com 30 conto, Mano, voltava fazer conta, chapado pra casa de bebida, mano. fazer conta na explosão era a pior merda que tinha, Não, cara. mas o Darcy era maluco também, mano. Chegava lá, foi com a galera da Facu que eu fiz essa conta, por Ah, o exemplo. Darcy, na Mano, verdade, primeiro tipo, não semestre, sabia uma o que ele tava galera. vendendo, né? Mano, ele, Era se vocês tão quiserem abrir a lotado. conta, aí abre. Ah, tá bom. Ah, vê 2 garrafas de tequila, 8 breja, tipo, foi assim. E pro, dá a mão, foi caralho. Aí chegou uma hora e ficou insustentável. Não tinha nem mais como pedir, né? Insustentável, queridão. Mas É foda, mas mano. é O bagulho foda, era né? muito cheio. Eu acho que ele não tinha muita noção de quem tava pedindo os bagulho, mano. Eu lembro que, mano, eu que sempre fui meio bocó e pagava os bagulho, tá ligado? E ficava Não, até eu sempre pagar. paguei, eu sempre ficava... Mas, pô, mano, ele dava as bebidas e, tipo, ia atender outro, velho. Eu nem esqueci. paguei o bagulho, já tava bebendo lá, tá ligado? Também não tinha pra onde correr, né? Porque tava do lado. Tadinho, o Darcy era mó bonzinho, mano, ele era mó legal.
É tipo, pô, galera. E, mano, e sem querer, querendo, ele fez o nome dele ali, né, mano? Porque o Explosão. a- Ah, o esquenta da cerveja sempre foi na explosão, né? Sempre. Ah, as bandas que iam tocar lá, as bandas preferiam ficar bebendo no Explosão do que bebendo no cerveja. É. Acho que era aberto, né? Também ali, né? Acho que por isso a galera ia ali, né? É porque a galera começou. Explosão. O lance que fudeu, mano, acho que foi o lance que fechou, né? Fechou a porta. Teve aquela. Ele colocou aquela porta lá. E o lance de fumar, que foi em 2000. Quando foi isso? 2006? 2000, Eu acho que é mais o lance da porta, eu 2009. acho. É, Fumar vigorou a lei em é 2009. geral. 2009, né? De você não É. poder mais fumar dentro desse estabelecimento. Ah, Então, não, isso aí nunca afetou, Eu mano. acho Você acha que que não? foi, eu acho que foi Não. mais a porta ali. Eu acho que quando Também não. lacrou ali, não sei. Ah, a porta tinha que Que a ter, né, gente- mano? Não, O sim. Kaká tomou uma do Psyu lá dos predinhos, né? dos espigão lá? É, os caras começaram a reclamar do som lá e aí foi obrigado, mano, fazer o Uhum. isolamento acústico lá atrás lá e fechar a frente, né? Caralho, Não Led, eu teve fico jeito. pensando, mano. Se tivesse um. Mano, deve ter alguém que deve ter gravado aquelas noites de sexta-feira na praça ali. Porque, mano, ficava de frente assim na praça, assim. Falei, Mano, eu não mano, tenho uma foto daquela época, eu não tenho nada, mano. subiu tudo, né, mano? Ah, as que Naquela eu tinha época não tava no tinha celular, né, Fotolog. Tinha mano? celular com Celular câmera que nessa tinha. época. Ah, Até tinha, mas, mano, Tinha aquelas câmeras lá, digitalzinha lá, que fez. TechPix. Não, a outra lá, Não existia TechPix ainda, mano. A câmerazinha da Sony lá, Cybershot? a Cybershot já. Oxi, todas as meninas tiravam, vamos tirar foto? Aí a gente tirava a câmera assim, aí tirava foto e tal. Sei Aí, lá. aí no dia seguinte já tava no Fotolog. Ô, saudade dessa época, né, velho? Tá uma merda envelhecer, né? É, mano. Nessa parte eu sou saudosista, não adianta Ah, falar, mano. Nossa época foi foda. eu não sei se é porque é o lance de você ficar velho, e, tipo, não frequentar mais os mesmos rolês. E, tipo, não tem mais aquela mesma galera que tá com você nos mesmos rolês, então, tipo, fica parecendo que você ainda tá sozinho, sabe? Tipo, putz, caralho, tô fazendo o que aqui ainda, mano? Tipo, todo mundo já tá fazendo suas vidas e eu tô aqui querendo fazer rolê ainda. Então, meio que, tipo. Aí dá a sensação Eu que, não tipo, penso putz, assim de tipo, ah, que eu tô fazendo rolê, mano. Mas eu fico pensando, pô, eu tô fazendo um trampo de moleque, né, mano? Caralho. Só que aí, tipo, agora eu comecei a frequentar as outras casas, aí eu vejo os caras trampando. Os caras mais experientes, mais velho, mano, que, tipo, dá uns conselhos pra mim. Eu, porra, mano, é assim que eu quero ser, tá ligado? Uhum. Eu até penso, porra, eu tô fazendo um trampo de moleque, mano. Trampar num barzinho de som até quando? Tá ligado? Mas aí a hora que eu vi os caras, mano. Eu, através do Kaká, eu acabei conhecendo o Ale, que veio aqui, do Bloco Emo. E acabei indo conhecer. O Kaká mesmo virou pra ele e falou: Mano, leva o LED pra ir conhecer umas casas aí e tal. Apresenta pra ele nos lugares. E eu comecei a frequentar, comecei a ir no Bloco Emo lá no Carioca. E, porra, mano, que da hora que é, mano, fazer essa festa maior. O bagulho é emocionante. E eu sempre tive uma pira de fazer, tipo, o festival maior possível, né? Participar de qualquer. Porque assim, o ser humano gosta de ter a relevância. claro, sei Todo todo mundo mundo, né? gosta de ter uma relevância em qualquer coisa. E eu tinha essa pira, mano. Eu queria fazer, tipo, participar de qualquer coisa dentro de um festival, nem que fosse num estádio, em algum lugar assim, tá ligado? E esse ano foi uma realização pra mim, cara. O Ale chegou em mim e falou, mano, vai ter o bloco de rua, vamos. Participa aí Quer comigo. fazer? Pois é, mano. E eu tava lá em cima do caminhão e a galera, aquele mar de gente que você não viu o fim, velho. Que bagulho legal que é, mano. Tá ligado? Você sente que você tá fazendo a diferença pra uma galera. É muito bom isso, mano. Você acha que, assim, chega um tempo assim que você fala assim, porra, acho que eu preciso descobrir novos ares? Ou o seu coração tá ali no cerveja azul e é ali que você vai ficar? Ou você acha que você, tipo. Não que você queira sair, mas, tipo, pô, você já tá. Quanto tempo você já tá lá trabalhando no cerveja? 3 anos seguidos. 3 anos seguidos, mas no 3 anos total seguidos. ali. Ah, frequento. Eu, tipo, comecei a trampar mesmo Não, a de sério trabalhar, de desde trabalhar lá. 2009, né? 2009. Aí É. de 2009, quanto tempo você ficou sem trabalhar lá? Aí eu fiquei mais uns 2, 3 anos. Aí eu fiquei fazendo esporadicamente. Então, mais de 10 anos trabalhando no Ah, bagulho. então, é. Com a Lei eu cheguei a fazer uns trampos lá no Carioca. Gostou de fazer lá no Carioca? Puta, O legal, que que hein, você fez mano? lá? Você lembra? Cara, geralmente eu faço direção de palco pra Lê. Uhum. Porque
eu tenho essa experiência, essa bagagem veio comigo de fazer 10, 15 bandas, troca de 5 minutos, então eu sei cobrar a banda sem, Sem ser tá chato. ligado? Sem ser chato, tá ligado? Eu sei trocar a ideia com a banda. Você vai me perguntar se eu lembro de alguém? Não lembro de ninguém, mano. Mas eu consigo trocar uma ideia como se eu fosse um amigo velho de rolê dos Uhum. caras, tá ligado? E eu acho que acaba que esse lance ajuda muito na hora de montar a banda e tal, e ajudar os caras, tá ligado? Aí eu consigo fazer um cronograma legal. Aí ele sempre me chamava pra fazer isso. Aí teve o Réveillon que ele me chamou. Falou, mano, eu vou te dar umas aulas lá na mesa lá do Carioca, vamos aí? Aí eu fui, fiz o monitor pra eles lá, ajudei no monitor. Foi mó legal, mano, operar o som lá do Carioca. Porra, Outro nível, né? puta de uma mesa, mano, gigante, tá ligado? É da hora, mano, o bagulho é muito legal, mano. Outro rolê que eu fiz com ele foi lá em Santo André. Como que é o nome daquela? Santo Roque, né? Que é a casa mais famosinha de lá. Acho que eu já ouvi falar isso, não. Mano, assim, não é tão grande igual o Carioca. Mas é tudo de ponta lá, cara. A iluminação, mano, é tipo fudida, tá ligado? 3 mesas de som fudida, mano. Mesa de iluminação fudida, mano. É mó legal, cara. Ter uns equipamentos de ponta assim. Uhum. Outro Ajuda, dia né, pra aí- caralho, né? Porra! Você fala, nossa, se tivesse aqui no Cerveja Azul. Ah, então, no Cerveja Azul, mano, não. Puta, não dá pra fazer um bagulho desse, tá ligado? Não tem essa necessidade. Aqui Uma também pelo- a casa não precisa disso, né? Pelo dessa ambiente, estrutura. assim. Ah, é legal ter. Mas Não, seria legal, mas não é, sabe mas qual não é o que que a é? casa necessita. Vai dar muita manutenção. É, então. Por quê? Porque a casa, o Cerveja Azul é pequenininho e tal. Tendo uma lotaçãozinha já vai dar umidade. Deu umidade na mesa digital, meu amigo. Tomou Você no tá cu. Uhum. Manutenção é Nossa, cara, velho, hein? pelo amor de Deus, nem brinca que saiu. Coração do Kaká, ó. Lá ele tem uma mesa analógica. Maqui, porra, Maqui é aquele carro velho que nunca vai quebrar. Tá ligado? É o Fusca que você vai meter uma chave de fenda e vai resolver o problema. Sim. Tá ligado? Só que, mano, em termos de qualidade, é a melhor que tem, né, mano? E ela dá conta do recado até hoje, mano. Acho que ele trocou. Eu acho que ele trocou umas 3 mesas lá, mano. E todas elas foram aqui, mano. Pelo menos da época que eu tô de 2009 pra cá. Eu? Pau pra E, toda a obra lá. Led, mano, o que, que você vê assim no futuro do cerveja? Assim? O que, que você acha que. O que, que você acha não? O que, que você Bom, vê? então, mano, As ideias, que ideias novas, se Estamos- adequar às épocas, às novas gerações. nós O estamos que com que umas vocês ideias conversou? legais aí, mano. Conta pra gente, assim, tipo, A o que você gente. puder contar, hein? Ah, Não- pode. Mas não- É bom porque já divulga e tal, né? Sim. A gente tá tentando fazer um projetinho aí pelo governo Incentivo fiscal? pra. Hã? Incentivo? É. Então, tem aqueles lances da Aldir Blanc e tal. A gente quer ver se a gente. Uma que vai ajudar a casa pra pagar os custos, porque, pô, custo lá é alugado, né? Aluguel, luz. Então. Puta. E a gente precisa, pô, afinal de contas, nós estamos aí 24 anos promovendo a cultura, né? Uhum. Quantas pessoas nos conheceu lá, tá ligado? A Lá inclusão foi- das pessoas lá. A gente sempre fala que o cerveja azul é nosso CBDB, né? Vocês falaram esse bagulho pro Kaká, eu rachei o bico, mano. É nosso CBDB, mano. Então, mano. E aí, mano. Você a chegou, gente- você chegou, desculpa te atrapalhar, você chegou a ver o filme do CBDB? Não, cara. Mano, é a mesma pegada da cerveja. Eu vou ver se eu procuro. Depois eu te mando o link pra você assistir no YouTube. Mano, é a mesma pegada da cerveja azul. Você fala, mano. Você vê o filme e você fala, caralho, é Você igualzinho olha assim. pra mesa de som, olha o LED lá. Você vê todos seus amigos assim, ó, no filme. É bem essa Continua pegada. aí, né? desculpa te atrapalhar, viu, Led? Imagina, então, a nossa ideia, mano. O Kaká, ele é bacharelado em violão clássico e tal. Eu tenho minha bagagem de experiência, né? A nossa ideia é começar a fazer workshop, fazer meio que um pote cultural lá, mano. Começar a dar umas aulas, tá ligado? Com isso, a gente consegue pegar um auxílio do governo pra custear, Sim. entendeu? Tentar abrir mais vezes na semana, além de continuar fazendo shows de fim de Tentar semana, né? utilizar o espaço pra outros tipos de Tá evento. parado, mano. O espaço tá parado lá até sexta. Geralmente, ó. Geralmente a última quinta-feira do mês é o blues. Sexta-feira, quando eu consigo montar a sexta-feira, porque as bandas não querem tocar de sexta-feira.
Fora que não tem Na banda minha época, autoral, era o meu mano. sonho tocar de sexta-feira. Mano, não tem banda autoral pra tocar, velho. Tá Você ligado? acha- Tá desde mó quando- difícil. Desde quando essa caída de banda autoral, mano? O Kaká falou, quando ele veio, falou desde 2013. Quando a MTV parou, que meio que deu uma decaída com o lance de banda autoral. Começou a rolar mais banda Ah, então, cover. ele pode dizer porque ele via né, diretamente no cadastro, né? Uhum. Eu lembro que em 2009, até ele comenta, 2009 era no mínimo 3 cadastros por dia. Tá ligado? Provavelmente lá pra 2013 já devia estar uma cada 2 dias, vai. Hoje tem vezes que passa um mês e não entra um cadastro. Tá ligado? Se eu não, tipo, ficar forçando a banda a se cadastrar, fazendo apelo, Caralho, e pensar que, empurrando. mano, antigamente era 10, 50 bandas querendo se cadastrar. Ô, Kaká, me arruma uma data. Então, tem N motivos lá no Breja, né? Tipo, a galera de antigamente que cresceu, que tocou lá no Breja, que pegou a fase, tem que vender convite. Mas os caras não se ligou que todo rolê era tem que vender convite, tá ligado? E aí, até hoje, quando eu faço um post, cadastre sua banda, sempre vem um retardado e coloca lá, mas ainda tem que vender convite? Mano, mas e você pergunta que se faça lá no comentário, velho? Por que que o cara não vem e troca uma ideia comigo pra saber a real de hoje em dia? Sim. Tá ligado? A gente não tem mais paciência. É que mudou o tempo, né? O pessoal já quer essa resposta na hora, né? Não, mano, na verdade os caras é os famosos haters, né? É. Os caras querem, tipo, avacalhar o bagulho. Mas, mano, já tentaram fazer evento com outro tipo de música, tipo trap, rap? Já rolou, mano, eu não tava, mas eu vi que tava rolando uns rap, E deu trap bom? lá. Rolou uns eventos, tipo, não cheguei a ver, mano. Não posso afirmar. Parecia que tava indo bem, cara, mas não sei, era uma produção independente, né? Não era da casa. Tem uma ideia, mano, fazer, velho. Faz Eu já- batalha de Deixa eu rima cortar você, lá. Deixa eu cortar você. Eu já fiz sertanejo lá, mano. Já? Rolou. Você E ó, Tire esse cara daqui! mano, eu falo pra você que eu tô a fim de querer fazer umas rodas de samba lá, mano. Mano, porra. Afinal de contas, é um espaço cultural lá, mano. É uma casa de show, um espaço cultural, tá ligado? Eu quero colocar outros estilos sim, mano. Não tem essa de poder só rock, não. Não, eu acho que assim, tem a cara de cerveja que predominantemente é o rock, mas isso não significa Mas que eles não sempre vai podem. ser, né, mano? Eles não podem abrir, porque é o que você falou, é um espaço cultural. Tem que dar espaço pra quem tem um projeto legal pra poder se apresentar, tá ligado? Sim, Seja a minha ideia é, tipo, colocar o que for autoral, mano. massa. Tá ligado? Colocar o quê? Mano, faz batalha Colocar de o que for rima. autoral, mano. Faz batalha de rima lá, Eu velho. queria, mano. É um bagulho que, tipo, eu passava. Mano, Quando eu isso aí. trabalhava na metalúrgica, e aí você abria o celular e ficava vendo os vídeos, e aí quando você olhava já ia despertar a dor. A madrugada inteira eu ficava olhando batalha de rima, mano. Quando não, E aquele é muito foda. programa de música de calor, tá ligado? É legal pra caramba, pô. Pode crer. Mas você falou que, assim, você acha que não tem tanta banda autoral hoje em dia, é isso? Cara, até tem, mano, mas, tipo. Não Tudo sei bem, por pai? que não vem. Ah, É o Midubim. que isso? Então, mano, até tem, mano, mas eu não sei se os caras não tá sabendo chegar na casa, se a casa tá, tipo, divulgando pouco não, mano, porque vira e mexe eu tô soltando os posts lá, impulsionando, tá ligado? Não sei se tá atingindo as bandas autorais, cover vem muito, não sei como vem, mano. Mas, tipo, tem umas bandas autorais, assim, que fazem até tem um público, assim, que poderia até fazer um evento legal, tipo, sei lá, um Pense, um Zander. Mas, Então, mas ô, aí Rafa, já são bandas que será tão... que não é mais uma questão que, tipo, geralmente essas bandas dependem muito de alguém organizar o show e aí chamar as bandas, tá Então, ligado? mas não é esse o trampo que o LED, não é isso que você faz? Então, No caso, eu você faço fecha a as agenda da bandas. casa, certo? Só Aham. que a casa já tem um formato específico, entendeu? Hoje, eu não conto com um caixa para fazer um cachê fechado. O cachê das bandas é forma de bilheteria. Se a banda levar uma pessoa, ela vai receber daquela uma pessoa. Tem a porcentagem da casa e tem a porcentagem que, afinal de contas, a casa está cedendo todo o equipamento, né?
É ampli, Mas fazer um evento maior, assim, com umas bandas autorais com mais renome, você acha que não daria certo, talvez? Cara, Mesmo dá que certo feche, sim, mano. mesmo que faça um cachê fechado, mas tudo é negociável também, né? Metade de cachê, metade de portaria, não sei. Então, mas é que, Bar. que aí eu acho que daí é nesse ponto que eu queria chegar. A iniciativa, eu acho que não partiria do cerveja fazer. Porque o cerveja, querendo ou não, ele é o bar que ele tem um espaço, tá ligado? Então é o que rolava. Tipo, no Blackjack eu já organizei show no Blackjack, tá ligado? Então o que você faz? Você pega, ó, vou fazer tal banda, já fiz com o Fist, por exemplo, Não, eu tô ligado, tá mas é ligado? que eu. Mas. Por isso que eu dei. Não que eu dei ideia, mas, tipo, eu perguntei, né? Se não rolaria, como você Não, cuida da eu agenda, tenho a maior de vontade de fazer, fazer mano. esse, tipo, entrar em contato com os caras, ver quanto que é cachê e tal, não sei o quê, ver se vira, fazer um estudo. É, de repente conversar e chegar num Às acordo, vezes, bem pô, dá pra bolado. fazer metade de cachê, metade de bar, ou metade de entrada. Se é uma banda que, por exemplo, tem nome que vai dar uma galera, talvez, tipo, pra não. Entendeu? Acho que sim. Uma ideia só, né? Sei lá. Não, Que é toda um ideia é esquema que você válida, pode cara. colocar uma banda Sim. maior, assim, do independente, e colocar umas 3 bandas. Enfim, sei lá. Porque lá já rolou muito isso lá no Cerveja, né? Já vi Glória lá na Então, época. mas aquela Várias época era Mano, bandas. justamente Não, o que o não. Credo Só tô falou. dando. Era um cara que trazia, Que né? trazia, né? Aí Sim. tinha até o Rafael que fazia esses rolê maiorzinho. Só que naquela época tinha o lance do convite, né? E aí a gente, pra não ter o risco, Uhum. fazia, ó, a banda que vai abrir diretamente vai vender tantos convites. E aí essa é uma beleza que meio que queimou a casa. mas ó, Que a galera não gostava de vender o convite hoje. Pelo menos não. Porra, pior é que ainda rola esse jabá, tá ligado? É uma pagação de jabá, né? então, Você mas vendeu um convite. a gente trocou ideia com algumas pessoas aí sobre esse rolê assim. Eu acho que tem as formas de você fazer esse lance, tipo, da banda vender ingresso, tá ligado? O problema, eu acho que é quando, por exemplo, você vai barrar a banda de tocar se ela não vender os ingressos, tá ligado? Talvez o legal seja o seguinte, ó. A gente vai arrecadar, tem um custo pra fazer o evento acontecer, e aí, de repente, uma porcentagem, e aí, de acordo com as bandas, tipo, a banda que de repente vendeu mais ingressos, trouxe mais gente, de repente tem uma parcela maior. Tipo assim, a banda que de repente não divulgou, não conseguiu trazer, simplesmente vai tocar. Mas daí ela não vai ter um retorno financeiro, tá ligado? De repente, não sei. Uhum. Assim, eu acho que é uma questão de formas de se pensar como trabalhar essa questão. Porque o lance de você vender ingresso, nem sempre ele pode, necessariamente ele vai ser uma questão negativa. A gente comenta que, tipo, chegou uma hora que popularizou tanto o rolê da cena, das bandas, que começou a vir muita gente de fora que não conhecia os princípios do rolê, do underground, etc e tal, só pra ganhar dinheiro. E aí, mano, pegava aquelas bandas assim, tipo, sei lá, e assim, nada contra, mas de repente o cara tem uma condição financeira, aquele cara popular da escola. Ele vende, mano, os ingressos rapidinho. Mas tem banda que às vezes o cara faz o corre e não consegue vender. E muitas vezes, nesses rolê que os caras faziam, a banda não tocava. Já aconteceu da gente, do Worms, na Alce, um show. A gente não vendeu ingresso e tal. Ah, então não vai tocar, então beleza, fim. Sabe? E isso eu acho que é meio errado, assim, tipo, você censurar a banda e tocar. Deixa a banda tocar, mas tenta pensar em alguma forma pra, tipo, quem vender mais vai ter algum atrativo pra ela se empolgar e se esforçar pra fazer as vendas dos ingressos, né? E aí ninguém sai Foi perdendo. foi o que a Nenê falou, né? E, o princípio era assim, todas as bandas vão ganhar um dinheirinho, Não, de acordo com o que. de acordo com o que vender. Então, se você não vendeu nada, então você não ganha nada. Se você vendeu bastante, você ganha uma graninha ali, entendeu? Aí vai de... Porque assim, aí, sei lá, meio que todo mundo sai ganhando, né? Sim. Assim, hoje eu não sei dizer pra vocês se vocês viram o cardápio do cerveja. Vocês já viram? Ah, eu fui lá ouvir, mas eu Quantos não. itens tem lá? Tá sem fome? Ah, não vou lembrar. São 23 itens só. Então o foco não é o bar, entendeu? O custo todo da casa sai da gente vender os convites, entendeu? Eu pago o custo dos convites. O foco nunca foi o bar, foi promover as bandas, entendeu? E então, como funciona? 50% vai pra casa, 50% vai pra banda. Aí eu teria que pensar uma forma de tipo, fazer esse ajuste pra todo mundo sair ganhando. Aham. E a minha lotação máxima lá
é 100 pessoas. Então é bem, tipo, cabe muito mais, pô. Cabe umas 350 lá. Pô, não sei se você chegou aí no Sapo Band quando tocou lá? Não cheguei. Cara, eu acho que foi uma das datas que, tipo, mais abarrotou lá. Nossa, gente. Eu não conseguia sair do palco pra ir pra mesa de som, cara. Mano, pra mim o rolê, acho que mais absurdo que eu vi que tocou no Breja foi o Rufio, mano. Ah, o Rufio. O Rufio tocou lá? Tocou. Caralho, eu não fui. Mano, tocou gente lá que a gente nem imagina. Sabe O quando eu Rufio fui foi descobrir foda. que o Eloy tocou comigo? Esse ano. Tá ligado? Eu encontrei o Jailton, que ajudava o Alex nos eventos da Fusa. Aí ele falou, pô, o Alex me contou. Não, de boa. O Alex me contou que o Eloy já tocou lá. Aí eu parei pra pensar, ele falou, é aquela banda A2. Ah, Sabe qual que dois, é da Ah. Si lá. Puta, a gente tem que chamar ela, mano. Então, Pode crer. mano, Ah, é verdade, foi pode uma das crer. bandas que eu Era coloquei mais ela- fé que, tipo, ia estourar, tá ligado? Era ela, o vocalista do Super, Super Combo, Combo, e o Eloy, né? Era baterista. Então, tinha mais um, né? Tinha um baixista também. Não, sim, mas não lembro. quem que era. Só os importantes, tá ligado? Só os que É. despontaram, né? Então, mas, mano, foi tipo assim, ele tocou com o Glória antes. Acho que foi antes, né? Foi. Foi. Essa do antes Glória- do 2? Não, veio o 2 primeiro, depois ele foi pro Glória. Eu não lembro o ano que o Glória tocou. A 2 eu sei que tocou em 2009. Foi depois de ter ganhado o programa lá do SBT. É, quem ganhou foi a Si e o vocalista do Super só Combo não, lá. Os não dois foi a ganharam. banda em si, né? Foi só os É, dois. só os dois, aí tanto que a banda chama. Aí o Miranda, né, que era um dos jurados, foi lá e É. fez o Então, esquema aí- e fizeram dois. A do Glória eu não cheguei a ver ele tocar, mano. Mas eu sei que ele tava. Uhum. E depois que eu Super Combo. Ele tocou Super Combo também? Eu não lembro. 2009 também. Tá bom? Tocou. O Super Combo foi uma que despontou Eu bastante. não sei se né? tocou 2 vezes lá ou uma só. Você Super tava no Combo. cerveja quando rolou o negócio lá do Big Brother lá no Fiuk? Tava, mano. Porra. Filho Deu, do Fábio deu. Júnior vai vir aí, mano. Qual que era o nome da banda? É Rory, né? Rory. Ah, foi a estreia da banda lá. No Big Brother ele fala. A primeira vez que eu toquei num palco foi num barzinho. Vixe. Lá na Moca lá. Lá na. Cervejas, um barzinho que, vixe. Mano, porra, o Kaká falando pra gente. Mano. Ô Fiuk, sou dono daquele barzinho lá que você tocou, Fiuk. Então, mano, o cara passou no meio da gente, eu tipo, mano. Agora, uma das bandas que, tipo, eu mais paguei pau lá no Breja, uma banda chamada Enjoy. Você manja? Enjoy era do G, não era? Eu não sei se o G já tava, se era O G dele. era. Só que era o irmão do Di, né? Que tocava guitarra. Mano, Eu sei que um esse que é Enjoy, bagulho se não me engano, acho que era o G que foi tocava. no muito Enjoy. fora da curva quando eu vi. Eu achei, tá ligado? Uhum, Eu não, puta, eu não tinha visto uma qualidade daquela no som ainda. sim. Foi um bagulho muito louco, mano. Mano, tinha bandas assim que tocava lá, que assim, você ficava assim, caralho, que banda. Mas compensação tinha umas bandas também que você falava, meu Deus. Isso nunca muda. Não, é né? engraçado que era, mano, tipo assim, aí chegavam uns caras assim, mó humildão, assim, só guitarra assim, ligava na distorção do ampli, assim, mano, os caras faziam mó sonzão, mano. Aí chegavam uns caras que botavam umas pedaleiras lá, parecia que ia sair voando o negócio. Porra. São mó merda. Mas eu acho que isso é legal, sabe? Tipo, ter essa diversificação, lógico. assim. Tipo, desde uma banda mais bombada até, tipo, uma banda iniciante, assim, dá espaço pra todo mundo, né? Assim, isso que é bom, mano. É que eu falo assim, eu falo de bandas ruins, porque eu já tive uma banda ruim que tocou lá. Aham, não, sim. Sim, então. É, não, o Orbis também tocou lá. Uhum. Ah, mas o Hermes era bom, né? Há controvérsias. Eles tinham um baterista bom, você toca bem, o Manga toca bem, vocês faziam músicas legais, então. É uma Ó, banda legal. Então, o lance mais legal desses 3 anos que eu tô lá É. e de estar repetindo umas bandas é que eu vejo a evolução das bandas. Isso, né? Cara, eu peguei uma banda, eu não vou falar o nome da banda. Fala em off. Ruim. Vai falar em off. Não vou. Mas a banda era ruim, mano. E, tipo assim, não que seja boa. Não que hoje ela seja. Mas, mano, que evolução. Você sente a banda ter evoluído, tá ligado? Puta, mano, é uma diferença muito grande, Isso mano. chega gratificante pra você também, né, mano? Você fala assim, caralho, porra, vi os moleques aqui, tipo, porra, errando tudo, agora os caras estão Ah, empenhados. gratificante não, mas é legal você ver que, tipo, os Tô moleque- ganhando nada, Pau no cu deles. O cara não vai me chamar pra fazer. Quando o cara tiver famoso, o cara não vai me chamar Não vai pra pagar uma fazer cerveja?
Mas uma com as coisa, brejas é o que quando os a- caras mais tentam, né? É Eu, que eu vou não bebo, reformular o que o Pergunta quer dizer. É que, tipo assim, é massa você ver, tipo assim, que você, tipo, você acompanha, de repente, uma evolução de uma banda, assim. Pô, você viu a banda lá que era de um jeito e, de repente, fala, opa, os caras estão no caminho certo, tá ligado? Então, tipo, essa vivência que você tem, eu acho que é legal. Porque você tem essa questão de acompanhar e ter essas experiências. Tipo, porra, eu lembro dessa banda. Pô, os caras melhoraram, sabe? Tipo, faz parte do seu dia a dia ou da sua noite à noite, não sei. É igual o que o Kaká sentiu com o lance do Di, né? Que ele contou aqui, lembra? Que o Di começou lá, hoje o cara, porra, é um dos caras mais conhecidos do rock nacional, tá ligado? eu, tipo, mano, eu não sei se eu tava no rolê do cara, tá ligado? É que o Di, ele tinha Provavelmente uma eu. banda que tocava no cerveja, chamava Rebol. Então, eu Aí lembro ele desse saiu nome, da mas eu Rebol e não foi lembro pro da banda, NX, sim. mano. Aí ele saiu da Rebol e foi pro NX, né? Então o É Kaká igual a lembra outra dele banda desde do. essa época, né? Igual a outra banda do Restart lá, a primeira banda. Eu não lembro dos caras, mano. E Eu os também caras não. passaram direto lá com a gente. Uhum. Agora eu vou contar um bagulho pra vocês que aconteceu a primeira vez que o Restart tocou no Breja, mano. Foi numa dobradinha de sábado. Eu não lembro se foi produção da casa ou se foi alguém de fora. Eu acho que foi alguém de fora. E aí, mano, a dobradinha era o seguinte: hardcore e emo à tarde, de noite era black metal, mano. Atrasou, o Restart tinha acho que feito 2 shows antes. Eles Mas o atrasaram, Restart tava ali no comecinho ali de... mas já tava estourado, mano. Já? Porra, já tinha uma galera, mano. Eu acho que foi no meio de 2009 isso daí. Porque o Restart e o Cine estouraram ali de 2008 pra 2009, né? É, então, não, estourar mesmo. Foi Estourar no assim, final tipo, de começar a aparecer. Foi quando foi no VMB, foi tipo a banda, como que é? Revelação. Não foi, era Eles aposta. foram vaiados, Aposta, né? aposta. Era aposta, né? Eles foram vaiados, né? E aí, não, cara. Eles foram vaiados depois. Aqui eles ganharam 352 prêmios na mesma noite, né? Essa daí que eles foram vaiados. É que os Mas caras quando subia eles e ganharam descia, a subia e descia. revelação, tipo, os artistas ainda não sabiam quem que era, Né? tá ligado? Quando eles ganharam a revelação, só sabia quem ia nas casas de show. Que os moleques tava tocando em todo lugar. E aí os caras atrasou e tal. Aí o cara do evento falou, não vai tocar e tal, porque tá atrasado, a casa tem que iniciar outro evento. Aí você olhava pro lado de fora de casa, todo mundo trajado de preto, tá ligado? Aquelas caveiras, os caras com os castiçal, os Cara bagulho de pintado, sangue, cara assim. pintado. É, Mano, cruz dava medo do invertida. desse bagulho de black metal, dava Era a medo, TV mano. de antigamente com a TV de hoje em dia, né? Preto e branco e colorido. Os moleques chegou, tava tudo dentro da van. Eu falei, mano, vai, toca 5 músicas, já tá todo mundo dentro da casa mesmo, já tá atrasado. E foi a única apresentação dele lá, foi essas 5 músicas, mano. O dia que os metaleiros se renderam ao colorido. Só que não. Aí, puta, tem um meme, mano, que os caras olhando pro passado, olhando pros emo e olhando as coisas atual, falando, porra, tipo, Nossa, não já tava deveria tudo ter ruim. falado tão mal assim É. do emo, né, mano? Puta, tem cada coisa ruim hoje, mano. Ah, que hoje mudou muito, né? É uma coisa que a gente sempre conversa aqui, o LED, tipo, a molecada, essa nova geração, eles não têm medo de misturar o som. Então eles fazem uma badarosca, uma salada mista lá de Ah, mas você se músicas. ligou que a nossa mentalidade também mudou? Ah, mudou. Sim. Eu não Você, vou- tipo, você tinha aquele preconceito, puta, bagulho emo, credo? É lógico, sempre tive. Porra, eu tinha. Eu comecei, tipo Tinha e assim, escutava Fresno em casa escondido. Escondido, né? você era enrostido, Eu né? era um... Quem diria que o cara tocava uma banda punk rock, mano? Quando eu vi o cara tocando, eu nem imaginava. A gente já tinha amizade, mas eu nem imaginava que você era do Racha Cuca. Foi tipo o bate-cabeça mais insano que eu entrei. Eu quebrei uma guitarra nesse dia. Quebrou? Eu tomei um rolo lá no breja e quebrei uma guitarra, caí em cima da guitarra. Tá ligado? Mas eu acho que o Racha Cuca a gente tocou pouco no cerveja. Foi O bem Racha pouco. foi pouco. Não, teve uma vez que eu tava tocando numa banda e eu tinha acabado de entrar no Racha Cuca, né? E o Racha Cuca já tinha um nomezinho já, o Bolinha já, tipo, já sabia que, tipo, era uma banda responsável, né? E eu tinha entrado Só que, tipo assim, eu não resolvi as coisas do Racha Cuca. Eu era, tipo, um membro novo, né? E o Bolinha me ligou e falou assim, mano, abre um espaço aqui de sexta-feira, aquela época que sexta-feira era Insano. 2005 isso, lembro. Foi 2006, eu acho. 2005 ou 2006. Falou assim, mano, abriu uma vaga aqui de sexta-feira, mano. Vocês querem tocar?
Aí eu tava ensaiando com os caras lá, eu falei, ó, mano, com o tio Zaca, eu falei, ó, mano, rolou uma vaga aqui, ó, mano, pra tocar aqui sexta-feira. Vocês querem todo mundo? Vamos, pô, sexta-feira, vamos dar, lógico. O dia mais concorrido, né? É. Eu Aí, acho que era, hein? aí chega eu, o Ale, mas o Batatinha, o Grude lá, ele olhando assim, o que vocês estão fazendo aqui? Você não chamou nós pra tocar? Falou assim, não era você, era o Racha Cuca, mano. Eu falei, agora já foi, já. Vou saber. Os Vocês- meninos já tá empolgado. As meninas já, Já foi, até já comprou ensaiou. roupa, já foi até na Riachuelo comprar roupa nova. Comprar roupa. Comprar até roupa pra tocar, mano. Você acha que os caras... Eu falei, não, mano, você tinha que falar com o Mason. O Mason que resolve os bagulho da banda. Eu sou novo, não tenho responsabilidade. Você falou pra cima, chama o Racha Cuca, eu sim, eu falava com os caras. Tá vendo porque é bom ser claro? O Bolinha não foi claro. Falou, vem aí, vem Não, mas tocar. a cara do Bolinha vendo a gente chegar lá, tipo, você... instrumentos, É, né? com instrumento. Porque a gente era uma banda nova, tá ligado? A gente não tinha, tipo, ganhado espaço pra tocar de sexta ainda, né? A gente tocava de quarta, de quinta, um sábado ali. Era uma caminhada, né? Era uma caminhada. Aí era mais fácil tocar de sábado lá do que tocar de sexta. Sexta era o dia mais bombado. É. E, mano, aí foi Naquela engraçado a cara época já dele. tinha as matinê? De sábado? Não tinha ainda, né? É que depende do evento, né, mano? Tinha evento que tinha evento que não Não, tinha. mas as dobradinhas que o cerveja fazia. Ah, é verdade. Vocês faziam uma parada à tarde e depois um lance mais à noite. Tinha. Sempre teve. Já tinha? Sempre teve? Sempre teve. Será? Eu não lembro mano. desse bagulho, eu só lembro, tipo, quando eu entrei, mano, que o bagulho tava insano. É porque, na real, eu lembro, por exemplo, quando o Arms tocou, acho que foi um dos primeiros shows. A gente fez 2 shows lá, tipo assim, bem próximos um do outro. Quando- Era tipo assim, começava tipo à tarde, assim. E aí ia desenrolar até a noite, assim. Mas, assim, de tipo, ter um rolê à tarde, daí miar e ter outro, tipo, que nem no Blackjack, era assim direto. Eu não lembro, mano. Eu fiquei muito tempo sem frequentar o Breja, né? Tive corações partidos ali, então eu tive que me distanciar. Desilusões Led. amorosas. Desilusões amorosas ali, muitos amigos próximos. Engraçado, eu falo que a Moca, mano, você acaba um relacionamento aqui na Moca, mano. Não dá 2 dias, mano. Já tá o cara que era teu amigo, já tá de cima da mina que você namorava. Bem isso. Eu falo, os caras não deixam nem o corpo deixa nem o corpo esquentar, né? Esfriar, né? É foda. Mas é isso aí. Ô, Led, mano, e os futuros? Você já falou um pouquinho mais, mano? Um pouquinho mais dos futuros do cerveja, antes da gente encerrar. Projetos seus também, onde você vai fazer algum som, onde você vai trampar. Se tem algum evento aí legal que você tá organizando. Cara, eu vou meter as caras aí e tentar estudar um pouco mais sobre evento, cara. Eu sinto um pouco de dificuldade ainda sobre o planejamento do evento, mas pra coisa maior assim, sabe? Mas eu acho que você tem mais Você tem mais o. Como é que fala, velho? Do dia ali trabalhando do que a parte teórica da coisa, né? Prática. Rapaz, você tem mais a não, prática da parada, assim. Não é só prática, não. o Não, bagulho. então, não é só Não tem prática, muita mas coisa. eu acho que você tem um passo à frente porque você já faz essa parada há algum tempo, talvez só falte mesmo só um lance do teórico ali, alguma coisa a mais ali pra É. acrescentar, né? Quer fazer tipo Então, um Senai, assim, assim, mano, e tal. eu tava até comentei com Fazer o quê? Fazer um Senai, deve fazer a parte teórica. Que idiota. Ah, eu vou organizar um evento. O que você é? Ah, torneiro mecânico. Daqui Não, pra fala mal você, de você tem muita metalúrgica, eu tenho prática, 15 anos de tá? experiência metalúrgica. Aí, ó, pô, sem emprego você não fica. Vai nessa. Vacila não. Então. Então, mano, é assim, eu tava até conversando com o técnico do Ratos. Ele tava fazendo uma palestra esses dias, eu fui, né? Que ele tava. Acho que não comentei pra vocês. Eu fui ver um bagulho da Associação do Rock que. Tipo, eles estão capacitando as bandas pra tocar nos eventos. Sim. Tipo, o que que a banda tem que fazer quando chegar no. Pra conseguir tocar pelo governo, pra conseguir entrar no Tipo, festival do governo e Ensina tal. o caminho das pedras, assim, pros caras meio poderem que se virar, ensina- né? É, mas mesmo assim que eu vi que. Mano, eu vi que era meio balé o bagulho. É Na chato. verdade. Hã? É chato. Não, na Você verdade, tocar assim, na o cara tá prefeitura, fazendo. eles pedem umas documentação absurda, velho. Ah, mas é normal, mano. Ele ensina o caminho. Não, sim, mas é... Ele vai ensinar tem que, tá que não tudo é que você tem que certinho. ter pelo. Você tem que ter um CNPJ, você É, tem a que ter banda tem firma que ter aberta, você tem que ter CNPJ. carteirinha da Ordem dos Músicos, você tem que ter. É, então, tá é ligado? bem E aí ele vai técnico, ensinar o assim. caminho, beleza. Mas aí eu percebi o quê? Que o cara tá, tipo, fazendo essas palestras, provavelmente ele deve ter inscrito um projeto lá
sei lá, que projeto no governo pra ganhar um subsídio. E aí ele tá fazendo as palestras e ganhando dele, tá ligado? Uhum. Mas tá ajudando as bandas também, tá ligado? Sim, é uma Só troca. que aí... Hã? É uma troca, né? É uma troca. Beleza, ele tá capacitando as bandas. Só que aí ele tá capacitando as bandas pro formato do evento que ele faz, tá ligado? Então fica aquele lance meio que eu vou ganhar um dinheiro pro cara tocar pra mim, tá ligado? E aí, tipo, vai me aliviar um lado do meu trampo. Aí eu achei meio errado esse bagulho. Ele tinha que ensinar o caminho pro cara chegar no governo e fazer meio que independente o rolê, Tirar o né? intermediário, Não né? dependendo dele. Faça independente o rolê. Ah, mas o aí- ideal é ensinar os caras a caminhar com as próprias pernas, né? Então, mas é isso que não tá acontecendo, porque o cara vai usar a banda pra fazer o rolê dele. Entendeu? Pelo menos em primeira. A minha primeira impressão foi isso. Tá ligado? Uhum. Aí eu tava falando com o cara o técnico de som lá do Ratos, mano. Aí eu falei, pô, mano, você passou pelo cerveja, né? Eu falo, mano, puta, já toquei muito no cerveja. O cerveja azul foi uma escola. Falei, pra todo mundo, mano. Todo mundo. Todo mundo passou lá, o bagulho foi uma escola, tá ligado? Não adianta falar. Sim, foi mesmo. O legal, assim, com cerveja, mano, ele formou muita banda, assim, né? Muita gente de música ali que queria tocar, queria, puta, aprender a tocar um instrumento. Uma coisa que o Alex falou aqui, mano, que eu guardo até hoje, ele falou assim, mano, quando eu fui no Cerveja Azul e eu vi lá a parada, eu falei, mano, o Cactus tem que ensaiar pra caralho pra tocar aqui. E, tipo, tinha muita banda que queria fazer o caminho inverso, né? Tipo, não, mano, só quero tocar. Foda-se se vai estar bem ensaiado, não. Só quero estar aqui no palco. E eles, não, mano, a gente quer ensaiar, ficar afinado, tipo, mano, porreta pra chegar aqui e tocar o melhor possível, sabe? É, Pra ser... E a gente via isso, e era diferencial. Tanto que, mano, o Guinhas, quando tocou lá, que era a banda dele lá na época, a gente viu vocês tocando, a gente falou, mano, os caras é foda, tá Ah, a ligado? banda era minha, o Greenhouse, não dele. Tô falando, Ah, não. dele, entendi. Ih, caralho! Não, eu não vi ele apontando, que você falava com o Alex e tal, aí quando veio a banda dele e tal, mas eu não vi você apontando pra mim. Então, quando foi a sua banda, Tá, o Win tá. S, que aí Eu não vi era você uma banda apontando. que era diferente, uma banda que você já olhava e falava, caralho, os caras já é diferente, tá ligado? Os caras já tem uma musicalidade a mais, naquela coisa tosqueira, sabe, assim. uhum. E, tipo, fazia a gente querer, tipo, querer ensaiar, querer evoluir, entendeu? Isso que era legal, tanto pra gente que tava vendo, pros caras que estavam tocando. É, então, ó, a primeira casa de show, eu não tinha ido em nenhum show ainda, mano. A primeira casa de show que eu pisei foi o Cerveja Azul, mano. Aí eu entrei, passei, naquela época era um carpete de borracha que ficava na porta pro salão, Sim. as paredes de azulejo escorrendo suor, sabe? Você lembra E quando aí- tinha o aquário? Lembro, né? Essa época. Claro, ela O passa- aquário saiu quando fechou a frente, É, né? Então, ficava ali do lado aí- do bar, né? eu cheguei e ainda tava fechado a casa. O Cassiano já tinha contato com o Bolinha, né? Que o Bolinha ensaiava lá no Desordem. E aí eu cheguei, a gente olhou o palco, eu falei, puta, que bagulho legal. E já tava a Hard Base já tava meio que passando som, montando o equipamento lá pra fazer o festival à noite. Uhum. Acho que nem tinha passagem de som, mano, mas tava lá, né? Aí falou, mano, vamos dar uma volta lá, depois a gente volta pra ver o som. E eu queria voltar toda a lei no Breja pra ver o bagulho como que era, mano. Porque eu nunca tinha visto um show ao vivo, né? Eu, puta, que bagulho da hora, mano. Preciso vir mais. E aí fudeu, né? E sabe qual que era um lance que era legal no Tá cerveja? até hoje, né? Eu tô voltando essa porra. Já passou as 20 gerações lá. Uma coisa que eu achava legal do cerveja, assim, que era tipo o lance de você chegar e tipo assim, caralho, mano, eu posso tocar aqui, tá ligado? É, Tipo, eu posso, tipo, montar uma banda e vir tocar aqui. E eu vou ter espaço pra tocar. Sim. Sim, isso que era legal, tá ligado? a cerveja Mesmo- abre espaço pra todo mundo, mano. Sua banda, acabou a sua banda, você quer ter outra banda. Você formou outra banda, você falou, cara, quero tocar aqui. Ah, fala com o Bolinha, fala com não sei quem lá, tal, com as datas, toca aí. E era assim, cara, é incrível. É desses 3 anos aí, direto. Eu acho que já aconteceu de um cara passar com 3 bandas diferentes e falou, mano. Porque eu que vou atrás, né? Aí eu chego no cara e eu falo, mano, e aí, como é que tá a agenda de vocês? Aí o cara, puta, mano, acabou essa banda, mas eu tô com outra. Aí eu Sim. falo, me manda no Instagram, porque eu vejo o material da banda pelo Instagram hoje, pra não ficar baixando as mídias no celular, né? E aí eu dou uma olhadinha, só que até que cabe com outro evento meu aí, vamos aí. Mano, já teve nego que passou com 3, 4 bandas lá diferentes, velho. Já desistiu de uma, foi pra outra, saiu de outra. Mano, A coisa mais gratificante era o Kaká te ligando. Ô, marquei aqui você aqui, ó, pra dia 31.
Porra. Caralho, já tocar 31, pouca, camarada. Dia 31 você vai tocar aqui. Ah, tá bom. Qual que é o nome da tua banda mesmo? É? Repetentes 69, né? Nossa, cada banda que deve ter escrito lá, mano. Puta que pariu. Até hoje eu sigo o molde dele, tá ligado? Sim. Faço um calendário no papel. Hoje eu uso um caderno, mas ele pegava umas folhas dobradas, fazia um calendário no papel, à mão. E aí ele marca pra, tipo, visualizar as datas com as bandas, tá ligado? Pra ficar mais fácil de você visualizar. E eu sigo esse molde, mano. Eu não faço digital, não. Vou no papel, mano. Tá dando O certo. carinha do computador não quer mexer com o digital? Pô, mas é mó legal esse bagulho, mano. É Eu treino na legal, escrita. mano. Minha letra é feia, mano. Não dá nem pra treinar, mano. LED, antes da gente encerrar aqui, mano, se fosse pra um bunker, mano, tivesse acabando o mundo. Ô, mano, eu tô a semana inteira pensando nessa porra, velho. Ah, então não tem graça, né? Ah, Então hoje não vai ter, porque o LED tá sabendo, né? Não vai ter hoje. tem Então, certeza? galera, fechou. Tem certeza? A escolha é meio... Cada escolha é uma renúncia. LED. É braba. Então, É hora do seguinte, cancelamento pelas minhas escolhas, né? Não, que então isso. assim, como você teve tempo pra pensar, que tal a gente mudar pra 1? Um só? É. Porra, ele fala, caralho, fica semana inteira Ó, pensando em Ó, três. não, pera aí. Você tem certeza? Porque é o mais fácil um. Ah, então fala 3. Já pensou? Fala três, Ah, já pensou, já Pô, veio. Ô, LED. Líder é LED, caralho. Qual álbum que vocês acham que eu vou falar? Ah, pode ser o... Puta que pariu, mano. o Red Hot Chili Ó, eu Peppers. vou contar a origem do... eu Vou prolongar só mais um pouquinho. LED Vou contar Lot. a Tarde, origem meu do irmão. LED. A Aqui você que origem do manda. LED, mano, porque, tipo assim, na escola é vários Thiago, né? ah, E aí, É o Silvio, é o geralmente Cardoso, é é o vários- sobrenome, né? É. Que chama. Só que na O minha seu também já família... era difícil. É, tem esse lance também. Ianês é difícil pra algumas pessoas. E aí na minha família já, tipo, o mais velho é o que vai ficar com o sobrenome, né? Que é o meu primo, também é luthier e tal. E aí ele ficou com o Ianês. Beleza. E aí tinha um camarada da minha irmã que não conseguia falar Ianês. E toda vez que ele chegava em casa, eu tava com o DVD do Led Zeppelin rolando, mano, e jogando Tibia. Jogava uns RPG naquela época. Aí. Puta, mano, por que você não coloca o nick do personagem de LED? Ah, beleza, coloquei, o bagulho ficou, mano. Isso eu tinha, acho que 13 ou 14 anos. De lá pra cá é só LED, velho. Todo mundo me conhece como LED, tem gente que nem sabe meu nome. Ah, eu sei que é Thiago. Porque eu tenho você no Facebook. Mas se eu não Por isso. tivesse você no Facebook, pra mim o seu nome era LED. Mas, mano, um álbum é o mais fácil que tem. Led Zeppelin Não, 4. fala 3 álbuns, mas tá dando contexto Ó. aqui. Ó, fim do mundo acabando, você tem pouco tempo, só tem de passar uma 3. Lembrando que você vai ouvir esses 3 pra sempre. Quais os 3 álbuns que o LED salvaria? Agora é hora do cancelamento. Quero só ver Ó. agora. Ô, Led Zeppelin 4, com certeza. Que é um puta de um álbum foda. Mano, eu não vou lembrar o nome do álbum. Eu até pesquisei, mas eu não achei, mano. Quando eu era criança, meus tios chegavam e colocavam na vitrola o Traje a Rigor. E aí ficava tocando o Chiclete. É uma puta de uma música. você lembra o mano, álbum do Chiclete? Eu não lembro o nome do álbum, mano. Puta, foi o primeiro rock da minha vida, tá ligado? Essa música. Se eu não me engano, foi do ano que eu nasci, 87, 88. Eu nasci em 87. Não, você nasceu em 77 e 88. Não, 87. o álbum. Não, a Entre música, 87 o álbum. Ah, tá Parecendo chegando. meu, caralho. Conclusão, E o terceiro, mano. e o terceiro só no Forebs, mano. Do Raimundos? Que álbum do Raimundos, mano. Nunca ninguém pediu esse álbum aqui, né? Nunca Acho ninguém que falou não. esse álbum. Foi o primeiro, tipo, o primeiro acho que nem rock Raimundos. que meio que... Foi que ano? Foi em 99, né? Ah. Foi, 99. 99. Então, foi o primeiro, assim, primeira banda que eu comecei a curtir por mim, tá ligado? Sem outra pessoa ter me apresentado. Você Puta, conheceu que sozinho, álbum foda, né, mano? Esse álbum é Porra, só tinha hits no bagulho, mano. O disco inteiro é pesado, Era um né, bagulho- mano? não são E pesados. os caras um falaram bagulho que esse disco tipo, é pop, né? Tipo, é pop porque as músicas que ficaram. Algumas ficaram pop, mas o disco inteiro é pesado, mano. Tem afinação em dó ali, dó sustenido. É, mano. Sim. Isso que é foda. E aproveitando o ensejo, um abraço pra Dri. Isso, um abraço pra Dri. Led, muito obrigado.
Valeu por você ter colado aí, ter trocado a ideia com a gente, falar mais sobre seu trampo lá no cerveja, contar mais os bastidores do cerveja. Gente, é cerveja azul, não é cerveja azul. Maçou tudo junto. Ela passa aqui daqui a pouco. Vamos esperar, vamos aguardar. Vamos tirar essa dúvida, cerveja azul. Pô, e quem quiser tocar lá, mano, é só entrar na página no Instagram. É Cerveja Azul Music Club. Vocês vão falar direto comigo, sou eu que cuido das mídias lá. E no WhatsApp também, tá? Uhum. Meu, chama lá. É só chamar que a gente dá uma olhadinha no Vamos material. fazer no final do ano o Dona Mara Fest lá? Então, mano. Temos 2 projetos Dona eu Mara já. tenho- Já? É. 2 projetos? Ninguém me falou? Então, assim, que eu estou sendo excluído da brincadeira. é que quando a gente idealizou o Dona Mara Fest, era uma coisa, tipo, grande, assim, tipo, era uma parada que a gente queria fazer, tipo, com várias possibilidades, mas de repente a gente pode fazer uma coisa mais tranquila. Simplesmente organizar um show em nome do Dona Mara, tá ligado? Sim. E A gente fomentar. chama as Por que a bandas. gente Chama as não pode bandas... fazer alguma coisa grande com a produção do Cerveja Azul? Né? Também. Tem. É que assim, a coisa grande, de repente, requer todo o planejamento. E você organizar um show, de repente, menor, que eu falo, é a sem as mesma coisa ideias você planejar malucas um que a show gente pequeno e um teve. grande. É a mesma coisa. Ah, mas A depende. logística é maior, mas Mas o sabe, planejamento é o mesmo. mas a ideia, quando a gente teve isso, essa ideia ano passado, a ideia era da gente fazer um podcast lá ao vivo. É. Com as bandas rolando, os caras saindo do show e trocando ideia com a gente, como se fosse Rock in Rio. A gente queria pagar um pouco Mano, Rock in Rio. tá é ligado? que a gente começou, mano. E aí, pra isso, tinha que ser uma parada mais foda. Mas aí eu pensei, mano, por que não, de repente, a gente simplesmente, mano, vamos organizar um show, pega umas bandas que já vieram aqui, sabe? A gente monta aqui uma programação, sei lá, pega a 4 Nenê falou que bandas. queria tocar lá de novo, Então, mano. mano. Já é uma banda. Ó, ontem colou o Porno Massacre, eles nunca Ó, tocaram seria legal pôr no cerveja. Massacre também. Cansei de, tipo, tentar colocar a mão no cabo que não consigo fazer. Ó, o gritando meu. também, ó. Joga um gritando ali no Mano, meio. Ó, Vamos o Nick do conversar Fist tá que, me mano, devendo uma data no cerveja. Quem? O gritando? O Nick. Nick do Fist tá me devendo uma data no cerveja faz tempo. O Nick adora tocar cerveja, mano. Pois é, E mano. eu fui uns 3, 4 shows do Fist no Cerveja Azul. Eu acabei de. Eu Só acabei vai de chegar as bandas grandes do bagulho e não vai conseguir fazer, né? Rolê pequeno, só um show. É isso. Olha lá, Só cerveja com azul, banda cerveja azul na grande. tela, cerveja azul na Ah, tela. é, ó, ó lá. Aê. Cerveja Azul. Uhum. Tá certo. Tá certo. Era isso? a gente tava esperando esse momento. Mas é isso, Led. Valeu, mano, ter vindo trocar ideia com a gente. A gente já tinha te chamado há muito tempo e, pô, Pois a gente é, ficou né? feliz aí de você ter aceitado depois de muito tempo. Imagina. Perdeu a cara. vergonha. Tá aqui. Hoje foi um episódio mais espontâneo, mais, né, de É, casa. Foi mais conversa. é No que você é da próximo a gente casa sai aqui, queimando pô. o resto da galera. Meu. Aí, Tem Mas é história, isso, hein, cara, mano? que, mano, você continue lá, mantendo o legado, fazendo tudo que você faz e dando espaço pras bandas novas, que às vezes são poucas casas, né, que dão espaço sem... Cara, eu não sei Sem uma querer, casa enfim. hoje em dia. Não, tem umas 2, 3 Sim, que mas... dá pra saber que tem autoral ainda. Uhum. Mas é difícil, isso, hein? cara. Mas, pô, pra cima, tamo junto. Criodones, valeu, mais um episódio. Mano, eu agradeço aí, valeu LED aí pela presença. E, mano, é Valeu, isso, Crudão. cara. É muito legal você vir aqui e trocar essa ideia com a gente, contar um pouco aí da sua história ligada aí com o Cerveja Azul, que é como a gente falou, cara. Você falou, o Cerveja Azul, mas foi uma escola pra muita banda, pra muita molecada que curte som, que curte rock, que curte música independente, saca? E, mano, velho, se a gente pensar em quanta banda que hoje em dia estourou, ou mesmo que não estourou, mas que tem uma certa relevância na cena underground, assim, tipo, o Cerveja, a gente sabe que ele fez e faz parte da história do underground, do hardcore, do punk rock, etc, assim, e isso vai ficar, mano, tá na história já, tá ligado? Então é isso, agradeço a você, agradeço o Kaká, tamo junto e vamos fomentar essa cena aí, mano, Sim. vamos conversar aí que vai dar coisa boa, hein? E Dona sempre que Mara vem banda Festival. aqui, vem músico, cara, quando eu faço a divulgação do cerveja aqui no começo do programa, eu sempre pergunto, aí, já tocou lá, mano? Acho que 90%. 80%. Eu mais, vejo, né? eu 80, vejo, 90, eu 80, vejo. 90% já veio aqui. Fala que já tocou. É que eu não sei como que tá fazendo agora a intro. Você tá fazendo gravado ou tá o que eu faço aqui? Gravado. Ah, então já era, não vai ter mais isso. Não vai ter mais essa interação. Não, mas vai sempre voltar eu pergunto, ao Mas eu normal. sempre pergunto, tá ligado? A galera, meu, já, mano, a maioria, porque os caras falaram 80, Estamos 35% com- já tocou lá, velho. Logo mais teremos novidades. E é Não sei isso. quando- Não sei quando esse episódio vai pro ar, mas logo teremos novidades, ótimas novidades pro Dona Mara. E é isso. É Vou isso. contar quando vocês vão saber.
Mas é isso. A gente encerrando mais um Dona Mara Cast. Valeu você que ficou até o final aí. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok. A gente também está lá. E a gente também está nas plataformas de música, no Deezer, Amazon Music, Spotify. Enquanto bota lá rodando lá enquanto você faz suas coisas. Tem nosso QR Code aí também. Gosta do nosso trampo, quiser dar um agrado aí pra nós, é sempre de bom grado. E compartilha, deixa aquele like. Segue lá a página do Cerveja também. Se você tem banda, Isso, entre em mano, contato vai lá, lá, cerveja, fala dá com uma o Ed. força. Mas você vai falar acima de mim? Não tô entendendo. Ah, desculpa, querido. Então é isso. Entre em contato lá, o LED que vai dar todo o suporte lá pra vocês. E canal de cortes, né? Isso aí, era Foca, tem nosso canal de cortes aí, Dona Mara Cortes Oficial, pra você que não consegue assistir o episódio inteiro, não tem preguiça, não tem paciência, a gente deixa lá os melhores cortes, tá? Peço que se inscreva no canal, Dona Mara Cortes Oficial. Tá? E ajuda a gente aí nesse rolê aí, nessa saga. É isso aí, Rafoca. Obrigado, LED, novamente. Obrigado, querido. Obrigado, Rafa. E é isso aí. Tamo Valeu. junto. Falou. Falou.